Muito bem, estamos ao vivo aqui agora. Muito obrigado a todos que estão aqui com a gente na nossa primeira aula da Maratona Social Media Exponencial. Essa que vai ser uma aula como crescer nas redes sociais sem depender de algoritmos, sem depender dessa história de algoritmo. Depois a gente vai falar bastante sobre isso ainda. Mas, antes de mais nada, dando alguns recadinhos aqui. Primeiro, agradecer a todo mundo, né? Deixa eu ver aqui nos comentários a galera. Pô, a Rafa tá aí, Rafa Bruger, Priscila. Fala aí, galera, de onde vocês são? De onde vocês estão? Onde vocês estão nesse momento? Coloquem aqui no comentário, eu quero saber exatamente onde vocês estão para poder dar as boas-vindas, né? Mas muito obrigado aí pela audiência, por estar aqui comigo nessa noite importante. Essa semana a gente vai ter muito conteúdo mesmo. Hoje é só o primeiro dia, então fiquem comigo até o final. No final, obviamente, a gente já vai falar sobre amanhã, como é que vai ser a aula de amanhã. Mas tem muita coisa, quem me conhece, quem já me segue, sabe que eu entrego o valor de verdade, né? Entrego conteúdo, não fico enrolando, não. Tocantins, Feira de Santana, Manaus, São Paulo, olha só que legal, bastante gente. Campinas, Ribeirão Preto, Cuiabá, Bauru, Brasília, que bacana, hein? Putz, Minas Gerais, a galera de Minas Gerais, São José dos Campos, onde eu estou nesse momento, Indaiatuba, Avelino, Rio de Janeiro, Carpina, Pernambuco, olha só, Goiânia, gente de Santa Catarina, Nova Iguaçu, Jundiaí, Porto Velho, Rondônia, Dona Ema, Santa Catarina, olha só, Natal, Sergipe, gente, muito obrigado aí para todo mundo que está aqui comigo. Vou dar alguns recadinhos aqui rapidamente, né? Bom, vocês sabem, para quem já me segue, sabe bastante lá dos meus conteúdos, muito conteúdo baseado em dados, marketing em ambiente digital baseado em dados. Então, hoje vai ser sobre isso também. É um conteúdo denso, super relevante. Então, peguem os caderninhos aí, a caneta, né? Ao estilo mais analógico para fazer anotações, para que vocês possam sair de hoje já com ações para que vocês possam fazer ali imediatamente nas suas redes sociais, nas suas estratégias, tá? Mas lembre-se só de uma coisa importante. Hoje, o que eu vou mostrar é uma lógica importantíssima, né? Para que vocês consigam, ao entender a lógica, para que vocês consigam ter, de fato, resultados reais. Em vez de ficar tentando copiar algum hackzinho, alguma tática, alguma coisa nesse sentido, é importante entender a lógica. Sabe aquela história da matemática, né? Quando a gente entende a matemática, tudo fica mais fácil, não fica só copiando fórmula, né? Então, para falar em fórmula, não tem fórmulas, mas o lance é esse, é a lógica. Mas vamos lá, de novo, né? Vamos começar aqui uma sequência de 3 aulas, então eu vou mostrar para vocês os princípios, que principalmente aí quem trabalha com mídias sociais, né? Quem é analista de mídias sociais, quem é agência, ou quem tem o seu próprio negócio, né? Eu vou falar os princípios que a gente tem que seguir ali para atingir resultados exponenciais, coisas assim que eu levei anos para chegar à conclusão que eu vou compartilhar aqui com vocês nesse momento, tá? Então essa jornada aqui, na verdade, é só o começo de algo muito maior, um clube de social media exponencial, que eu vou falar, inclusive, no final do dia de hoje, vou falar no final da nossa semana também. Para quem já sabe, tem gente aqui que já está no clube, inclusive, né? Para quem não sabe, a gente tem um clube, a gente que eu falo, a MLabs, a gente tem um clube que se chama Clube Social Media Exponencial, onde todos os meses a gente tem masterclasses ao vivo, tem templates, materiais, conteúdos exclusivos. As pesquisas, por exemplo, que eu solto, muitas das pesquisas eu solto na íntegra dentro do clube e comento. A gente tem um grupo no Telegram também. Então, isso que eu estou mostrando aqui para vocês hoje, essas aulas, a gente tem um curso inteiro dentro do clube, tem vários outros cursos lá dentro. Mas então, assim, isso que eu estou mostrando aqui é só apenas algo que é parte de algo muito maior, tá? Então é importante vocês saberem disso. A gente vai aqui se aprofundar bastante, mas tem um curso inteiro que vai mostrar na prática como é que funciona tudo para vocês, tá? Então, assim, fica comigo até o final da maratona, porque eu vou te contar como é que vai funcionar, principalmente, essa história toda do clube também, para quem ainda não faz parte. Então, como eu estava dizendo aí, durante os nossos encontros, eu vou guiar vocês aí pelas as etapas que eu percorri ao longo de 21 anos, agora esse ano vai fazer 21 anos que eu estou no mercado, né? Para quem não sabe, comecei com exatas, depois fui para humanas, para unir essas duas coisas. Fiz publicidade e propaganda, MBA em marketing, mas meu começo foi tudo em exatas. Fui programador, analista de sistemas, engenheiro de telecomunicações. Fui unindo tudo isso para quê? Para conseguir unir arte e ciência, para entender a lógica que está por trás das coisas, né? Dos posts de sucesso, dos cases de sucesso. Então, são anos, né? Fundei também uma agência que se chama Fox Networks lá em 2000. Ganhei vários prêmios, a gente conquistou vários clientes.
Hoje, inclusive, a gente gerencia pela agência, a agência existe ainda. Eu estou na MLabs, né, mas a agência existe, eu sou membro do conselho lá, sócio. A gente gerencia o Google Brasil, várias marcas do Grupo Bimbo, né, que é Pão Puma, Rapidez, Bolinha na Maria, entre outras grandes marcas. A gente já fez bastante coisa bacana, inclusive nos cursos eu conto bastante desses cases. Tem o meu livro também, né, que está saindo, eu vou falar daqui a pouquinho. Então, assim, durante anos, o que eu vou mostrar aqui para vocês hoje, durante anos, eu fui percorrendo, testando coisas com cases, com campanhas, diversos setores, tamanhos de mercado, etc. E para conseguir estabelecer uma presença digital, para conseguir definitivamente entender o que é uma estratégia de resultado aí, que une tudo isso, né? Bom, para quem me conhece, acho que já sabe o que eu estou falando. Eu estou falando do Unbound Marketing, né? O Unbound Marketing é um framework estratégico que eu criei com essa bagagem toda desses 21 anos e culminei aqui num livro, inclusive, que está sendo lançado. Vai ser lançado no meio de agosto, já está ali em pré-venda o livro, mas vai ser lançado no meio de agosto. Então, muita coisa que vocês vão ver aqui hoje tem a ver com essa metodologia, com esse framework estratégico que vai estar no livro, mas que também está dentro dos meus materiais, dentro dos meus cursos. Então, vocês vão ver muita coisa em primeira mão também, tá? E serve aí para vários nichos, como eu falei, vários nichos e abrangências de mercado. Então, para chegar, inclusive, à estrutura, né, do Unbound Marketing, um dos maiores cases de sucesso é a própria MLabs, né? A gente usa dentro da própria MLabs. Então, o que vocês veem nas redes sociais da MLabs, o próprio negócio do zero, né, que faz 6 anos praticamente que a gente está com o negócio no mercado, né, se tornou líder de mercado muito rapidamente, né, tudo em função dessa metodologia e do framework estratégico, tá? Então, vou mostrar bastante coisa do que a gente aplica aqui para vocês. Então, tem a ver com publicidade, tem a ver com propaganda, tem a ver com marketing, que é o maior de tudo, né? Tem a ver com criação de conteúdo, tem a ver com criação de produtos digitais. Então, vocês vão entender que vai muito além, de fato, do que é só criação de conteúdo e entender de algoritmos, né? Então, assim, é uma bagagem que eu, de verdade, assim, eu aconselho muito vocês prestarem muita atenção até o final, tá? Porque é o fundamento, é a lógica que vocês precisam entender para ter resultados de verdade, resultados exponenciais. A MLabs chegou a mais de 230 mil clientes, a própria Fox Networks, que é a agência, né, tem mais de 21 anos, com grandes clientes nacionais e internacionais, sempre líderes de mercado. Aqueles que não eram líderes, eu ajudei a se tornar líderes. Foram dezenas de cases já de sucesso. Um deles eu vou mostrar hoje, que ganhou muitos prêmios e foi um dos cases de maior sucesso para esse cliente. Eu vou mostrar aqui para vocês, né? Então, assim, eu resolvi dividir tudo isso com vocês em 3 aulas, né? Dessa só a primeira. Então, vou contar para vocês um desses maiores segredos aí do framework do Unbound Marketing, né? Que é toda essa linha de raciocínio lógico e tal, que tem a ver com essa bagagem toda, tá? Então, assim, não fiquem assustados, né, de cara, mas, assim, tem que prestar atenção. Muita gente aí decidiu fugir de exatas, né, ao escolher humanas, mas não tem jeito, o futuro vai passar por isso. Os skills, né, de todos os profissionais do futuro passa por análise, passa por entender um pouco mais de dados, ter insights com base em dados, criar com base em dados, e eu vou falar bastante disso hoje, né? Então, a metodologia aí que realmente dá resultado, mas por causa disso. Se fosse fácil, todo mundo estava fazendo, né? Mas o mais importante é vocês entenderem a lógica, tá bom? Não é fórmula, é lógica. Não é sobre fórmula, é sobre lógica, tá? Então, antes de eu explicar toda essa história aí do Unbound, eu vou rapidamente aqui explicar assim que, apesar de eu estar falando de exatas, muitas das coisas que eu vou falar tem base em psicologia humana, tem base em comportamento humano, então são assuntos mais densos também que são importantes da gente escorrer, né? Legal? Então, assim, sem mais enrolações, bora para a aula aqui, né? A gente tem pouco tempo hoje, e o tempo hoje é uma das coisas mais escassas e valiosas. Vamos lá. Deixa eu olhar aqui para a telinha do compartilhamento. Muito bom, eu vi que a galera aqui colocou aqui no meu Instagram também já o link. Tá no YouTube também, gente. O pessoal lá do Instagram tá no YouTube também. Vou colocar aqui rapidamente nos comentários. Aí, bora lá. Então, vou compartilhar aqui minha tela com vocês, para a gente começar aqui já quente. Já tem bastante gente aqui, bora lá. Bom, vamos começar pelo seguinte, eu preciso começar
na verdade, mostrando um vídeo. Deixa eu só ver aqui uma coisinha antes. Isso. Vamos começar mostrando um vídeo para vocês, para a gente introduzir um assunto que eu, assim, particularmente cunhei esse termo há muitos anos atrás. Foi por volta de 2015, aí em 2017 eu comecei a ver que as pessoas estavam usando, e é um termo que fala sobre uma realidade que a gente está vivendo hoje muito forte, que é sobre on-life. Muito tempo atrás, estamos falando de 2004, 2005, 2006, a gente começou a falar de Web 2.0, a gente foi evoluindo essa história até que as mídias sociais surgissem, mas por volta de 2007, 2008, eu comecei a falar sobre um assunto que seria essa integração entre o on e o off, né? E a importância disso, e a importância de se entender da jornada do cliente, que ele é on e ele é off, né? Ele não é diferente, né? O cliente não é diferente nesses dois ambientes. A importância de a gente entender da união dessas duas coisas, da integração dessas duas coisas, para fazer uma boa estratégia, né? Para o negócio, para a marca e tudo mais. Então, eu quero passar esse vídeo para explicar rapidamente o que é on-life e eu volto aqui para a gente continuar. Você já contou quantas vezes por dia é impactado por mensagens publicitárias? Folheando uma revista, no caminho para o trabalho, no elevador, no saco de pão, no e-mail, no site de notícias, no jornal, no rádio, no banheiro do restaurante, no vídeo que vai assistir, no telefone, nos intervalos da novela. Já perdeu a conta? Então vamos tentar uma mais simples. Quantas mensagens publicitárias fazem a diferença no seu dia? Ou ainda, de quantas você se lembra? Dá pra perceber. A velha publicidade onipresente está ultrapassada e nos dias de hoje corre o risco de ser ignorada ou até rejeitada. Hoje em dia, estar presente não é o suficiente. É preciso fazer parte da vida das pessoas, com informações relevantes e úteis para o dia a dia. E claro, a vida de agora também não é mais como a de antes. É conectada. Tablet, smartphones, TVs com internet, óculos, tênis e muitos outros objetos. Já somos mais de 2 bilhões conectados e em poucos anos teremos 50 bilhões de coisas conectadas. E por isso, a publicidade tem que ser on-life. Ser on-life é entender que as pessoas são exatamente as mesmas quando estão interagindo com um aplicativo ou fazendo compras em um supermercado. Pensar on-life é saber que a sua marca é a mesma na internet ou na mesa de alguém. Agir on-life é quebrar as fronteiras do online e do offline para fazer parte da vida conectada das pessoas. A publicidade de hoje é um relacionamento contínuo. Tem começo, mas não tem meio e fim. E por falar em começo, já parou para pensar que as crianças de hoje em dia não conseguem diferenciar o que é online e o que é offline? Essas crianças não conseguem nem imaginar como era a vida antes da internet. Elas já nascem on-life, assim como as nossas ideias. Muito legal, né? Então, assim, esse vídeo ele já mostra pra gente que a gente está num momento único, né, da história. Porque agora faz muito mais sentido, né, essa história de que não tem barreira mais entre o on e o off, né? A gente não tem mais o online e o offline, a gente tem o on-life. Mas por que isso é tão importante, né, gente? Porque na prática, a gente precisa entender em que contexto as pessoas estão mais abertas para receber os nossos conteúdos, as mensagens publicitárias, né? Em que momento elas estão mais abertas a se relacionar com a sua marca, com você? Será que fazer mais propaganda é a solução? Porque na prática, da hora que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir, a gente é impactado por publicidade, propaganda o tempo todo. E aí a história que o vídeo mostra, né, de quantas delas você se lembra. Então, na prática, a solução não é fazer mais propaganda, né? A solução é entender o contexto onde as pessoas estão mais abertas, em que momento elas estão mais abertas, em quais canais, né? Para que a gente possa entregar de fato alguma coisa útil e relevante para a vida delas, para fazer parte dessa vida conectada dessas pessoas. Então, esse é um primeiro entendimento. Não existe online e offline. O consumidor, o cliente é o mesmo em ambos os canais, em ambos os universos, né? Então, não dá para separar. E a gente vai entendendo cada vez mais aqui, conforme eu vou passando, a importância que isso tem para essa lógica do crescimento do negócio nas redes sociais. Porque eu estou falando, na prática, da gente entender da jornada on-life. Se hoje não existe mais o on e o offline, se é uma coisa só integrada, a gente tem que olhar para a vida do consumidor, né? O consumidor hoje, ele é always on, ele está conectado o tempo todo.
Por isso que não tem mais essa história do consumidor ser on ou ser off. Ele está conectado o tempo todo. É aquela máxima, né? A gente vai num café, a gente não pede o café, pede a senha do Wi-Fi. A gente está conectado o tempo todo. A gente só está, de fato, conectado o tempo todo com o smartphone em função das mídias sociais. Mesmo na época que entrou ali o 1G, 2G, 3G, a gente só passava a ficar conectado quando a gente precisava baixar um e-mail, né? Aí você desconectava para não gastar o plano de dados. Mas hoje não, hoje você deixa 100% conectado o tempo todo, no Wi-Fi ou no 4G ou no 5G, daqui a pouco. Por quê? Em função das plataformas de mídias sociais. A gente está aqui o tempo todo ali com outras pessoas, recebendo notificações, querendo saber o que está acontecendo, se relacionando com outras pessoas. E essa jornada online ela é muito importante, porque a gente precisa entender o que significa essa vida nova que é online. Da hora que acorda até a hora que dorme, as pessoas estão conectadas o tempo todo com seus smartphones, com seus dispositivos móveis. A única coisa que liga, inclusive, o on e o off, são esses dispositivos móveis. Hoje a gente está falando muito de smartphone, mas temos os relógios conectados, os óculos conectados, os tênis conectados, a mesa vai ser conectada, o carro conectado, tudo conectado. A gente está entrando na internet das coisas, com bilhões de coisas conectadas. E todas as coisas conectadas daqui para frente, por sua vez, serão canais de relacionamento e comunicação com aquele cliente ou aquele potencial cliente. Seja na mesa do restaurante, a mesa do restaurante em si, onde você já pede hoje no tablet, de repente, olha o cardápio, né? E hoje com os QR Codes no celular, a gente está muito mais na prática, entendendo essa relação, né? Essa simbiose entre on e off. Mas todas as coisas conectadas. Mas veja só, nessa jornada que eu estou mostrando aí, a única coisa que tem em comum da hora que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir é o dispositivo móvel, que está conectado por causa das plataformas de mídias sociais, principalmente. Se a gente entender qual é a jornada desse nosso consumidor, em que contexto ele vai estar mais aberto a se relacionar com a gente. Para um restaurante, um contexto muito ideal é perto da hora da fome. A hora da fome, seja essa hora qual for. É entender isso, né? Qual é a hora da fome? Se eu sou um restaurante de pratos executivos, durante a semana é um contexto mais propício do que aos finais de semana. E a utilidade. Não é só o conteúdo e o contexto, mas a utilidade. O que eu estou entregando para essa pessoa que vai fazer diferença na vida dela, na vida conectada dela, né? Como que eu aumento o capital social dessa pessoa ao ela consumir um conteúdo meu e compartilhar aquilo com alguém? Aquilo está gerando algum valor de fato para ela, como serviço, como utilidade? Vai mudar alguma coisa na vida dela para melhor, na carreira dessa pessoa, no negócio dessa pessoa, na vida dessa pessoa? Então, esse trio, conteúdo, contexto e utilidade dentro da jornada é que faz bastante a diferença. Então, naturalmente, no final do dia, não é sobre o nosso produto ou sobre o nosso serviço, e muito menos sobre fazer propaganda do nosso produto ou do nosso serviço. No final do dia, a gente tem que vender uma experiência. A gente tem que ir além do produto e de serviço. Em primeira instância, a gente tem que entender sobre a vida das pessoas antes mesmo de definir um mix de comunicação, definir um canal, um formato. Porque é natural, quando a gente não entende os fundamentos, não sabe a lógica por trás das coisas, a gente passa a olhar aquilo que o vizinho está fazendo, que o concorrente está fazendo, ou que algum guru está falando que tem que ser feito, e passa a copiar coisas sem entender a lógica, na expectativa de que aquilo dê os mesmos resultados. No entanto, não existe uma estratégia igual a outra. E na prática, a maioria disso não é estratégia, são táticas. A estratégia ela é única para cada negócio, a partir do momento que você entende a vida do seu potencial cliente. Porque na hora que você entende, em primeira instância, a vida desse potencial cliente, qual é a jornada dele, da hora que ela acorda até a hora que ela vai dormir, em que contexto ela está mais aberta, o que essa pessoa já está buscando, o que ela está procurando, quais são as dores, as necessidades, os desejos, você vai ser muito mais capaz de entender como que você vai construir um conteúdo de alto valor, qual é a utilidade que você vai entregar, em que contexto você vai entregar, em qual canal, em qual formato, que vai ser melhor para entregar aquela mensagem ou aquela experiência. Por isso que a gente tem que ir muito além do conteúdo quando a gente fala de crescer negócios nas redes sociais. Tem que ir muito além do conteúdo, é entregar uma experiência. Experiência significa que em todos os pontos de contato
eu tenho uma experiência positiva, não só quando eu compro o seu produto, o seu serviço. O atendimento foi bom, quando eu te mandei uma mensagem inbox, você respondeu dentro de uma expectativa de tempo positiva, eu entrei no seu site, o site estava coerente e alinhado com a comunicação das suas redes sociais, eu entrei no seu WhatsApp porque tinha lá o contato WhatsApp, eu fui atendido da mesma forma, estava tudo alinhado a comunicação, velocidade, alinhamento de brand persona, de tom de voz e tudo mais. Eu fui além, eu entreguei alguma coisa a mais quando eu te vendi um produto ou serviço, né? Aquela entrega adicional que agrega valor, que aumenta a experiência, enfim, dá para se falar de vários pontos de contato, né? E de muitas formas o que é essa experiência. Mas no final do dia é sobre experiência e não sobre produto e serviço, muito menos propaganda e muito menos já definir de cara um formato, um canal, tá? Então, a gente precisa entender como as pessoas vivem a vida delas e quem são esses consumidores, esses potenciais clientes hoje. Esse potencial cliente hoje, que é o que a gente geralmente chama de público-alvo, ele é muito além do alvo, né? Porque esse público, ele também é mídia. E por isso que mídias sociais se chamam mídias sociais, por dois motivos. Primeiro, porque todo mundo gera mídia e todo mundo é um canal de mídia por si, um transmissor, né? A gente gera mídia, a mídia como foto, vídeo, áudio, são mídias. Mídia social, portanto, é quando a gente gera esse tipo de mídia dentro de um contexto, que pode ser uma rede social ou uma plataforma onde me propicia criar esses tipos de mídia e que tem o efeito de rede. O efeito de rede significa que eu posso ter algum compartilhamento, ele pode ser espalhado de forma exponencial, que é o efeito de rede, pode ter ali elementos sociais como comentários, seguir aquela pessoa ou não. Não necessariamente são redes sociais, são plataformas de mídias sociais, que é uma confusão também, né? Então, o YouTube é uma plataforma de mídia social e não uma rede social. O Pinterest é uma plataforma de mídia social e não uma rede social. Então, tem essas diferenças. O que é uma rede social? A rede social já existe antes mesmo das redes sociais na internet, né? Na prática, a gente já se reunia em torno de uma fogueira para contar histórias, né? E o que reunia a gente ali? Um assunto em comum, de repente aquela história, ou aquela tribo, alguma coisa. Então, rede social é aquilo que une as pessoas em função de um assunto, um objeto em comum. Isso foi transportado para dentro dos ambientes digitais. Então, a gente tem as redes sociais digitais. Então, o Facebook, né, e o próprio Instagram são redes sociais porque unem as pessoas em função de um elemento comum que pode ser você mesmo, né? Então, as pessoas se conectam com você, ou a sua família, o seu grupo de amigos, ou sua escola, né? Então, por isso que o Facebook inicialmente é muito mais caracterizado por redes sociais. Mas no caso ali de um Pinterest, você não está seguindo as pessoas, né, se socializando. O objeto, que é a mídia em si, é o mais importante, né? O assunto em si que você estava buscando é o mais importante, ele tem elementos sociais. Só para definir aqui muito bem, porque eu gosto muito de dar os fundamentos, tá? Então, esse público, para a gente conhecer mais a vida deles, a gente tem que entender quem é esse público, né? E na prática, esse público é totalmente diferente do que ele já foi um dia, né? Hoje, esse público, ele consome informações diretamente através das mídias sociais. Só para ter uma ideia, já dei vários dados e posts e estatísticas nas minhas redes mostrando, né? Hoje as pessoas, elas buscam muito mais informações através das plataformas de mídias sociais do que um buscador mesmo, como um Google, como um Bing. Então, ela passa a obter informações através de mídias sociais, por isso que as fake news é tão importante, né, a gente entender sobre esse assunto e defender, né, para que eles não se espalhem. Esse público conhece novos produtos através de influenciadores digitais, que na prática os influenciadores estão compartilhando ali a sua experiência com algum produto ou serviço ou uma marca, e esse compartilhamento é uma prova social, e por isso ela é tão influente, né? A prova social ela é o velho bom boca a boca que sempre funcionou e continua funcionando hoje dentro das plataformas de mídias sociais. Ele também produz conteúdo, né? Mas é muito crítico com relação a propagandas, principalmente as não solicitadas. Ninguém entra numa rede social ou numa plataforma de mídia social para ver propaganda. Outra estatística que eu já dei. As pessoas, em primeiro lugar, entram nas plataformas de mídias sociais e redes sociais para se relacionar com outras pessoas. E é por isso também a importância de se definir uma brand persona. A personalidade da sua marca. Se a sua marca fosse uma pessoa, como é que ela seria? Quais são as características? Né? Como ela falaria? Como ela se comportaria?
Inclusive no curso que está dentro do clube, Social Media Exponencial, tem um curso inteiro. A gente tem uma masterclass também só sobre brand persona, como criar isso, tem planilhas, etc. Mas o curso também explica com profundidade como criar isso com base em arquétipo, etc. Mas aqui é um ponto importante, um elemento importante. Tem que ter uma brand persona definida. Outro ponto aqui, esse consumidor prefere se relacionar e conversar com as marcas. Em vez de, lembrando, não é só receber informação como propaganda de forma unidirecional, mas ele prefere uma relação de conversação. O marketing, que é definido, né, por produto, preço, praça e promoção, os 4 P's, que continuam válidos, tá? Não existe mais do que os 4 P's. Muita gente fala até o P de pessoa, mas, gente, o marketing só existe por causa das pessoas, então não precisa ter o P de pessoas. Produto, preço, praça e promoção, elas continuam válidas. Esses 4 P's eles podem ser digitais. E o P de promoção é o que tange comunicação. Então, na maioria das vezes, o que a gente faz nas mídias sociais é só o P de promoção, que é de comunicação. A gente esquece de pegar os insights das mídias sociais e o que as pessoas já estão falando para a gente para melhorar um produto ou melhorar um serviço, ou para ter insights para criar novas coisas como produto e serviço, né? Ou para definir preço. A gente esquece também que o meio digital é um canal de distribuição, a gente pode definir novos canais de distribuição digitais, né? Então, quando eu falo de preferir uma relação de conversação com a marca do que mensagem direcional, é entender que não é só sobre comunicação, né? A gente tem que olhar para o marketing como um todo, e por isso que não existe marketing digital. Existe marketing em ambiente digital. O marketing é marketing. E o marketing, quando começou, ele começou como conversa. Na época que começou toda a história do marketing, porque você tinha que se diferenciar. Lembra? Você pega o gado lá, marca o gado para diferenciar o brand, né? O brand, ferro quente, para diferenciar você colocou a sua marca, porque era tudo um bando de gado. Como é que eu diferencio a minha marca da sua, da minha qualidade do seu? E lá nas feiras antigas, na feira, começava com conversação, tinha que explicar. E aí a gente foi perdendo isso, né? E agora a gente volta para a definição de que o marketing é o mercado em conversas, né? Com base em conversas. Por quê? Porque as mídias sociais, na prática, são conversas. E a gente, enquanto marca, a gente deveria criar conversas, relacionamento em primeira instância, né? Porque a base dessa conversação é o que vai gerar essa relação, esses insights, para a gente conseguir avançar nas vendas. Esse consumidor ele espera que a marca esteja ativa nos mesmos canais sociais que ele usa. E essa é a importância da diversificação dos canais. Pescar aonde os peixes estão. Porque a gente hoje fica muito focado, de repente, só no Instagram, ou só no Facebook, ou só num canal, apostando todas as nossas fichas em um único lugar. E na prática a gente sabe dessa história do algoritmo aí. De repente o algoritmo muda, os termos mudam e a gente não tem o que fazer. Então todo aquele seu investimento foi por água abaixo. Aconteceu isso no Facebook, né? Na corrida pelo like, onde todo mundo investia um caminhão de dinheiro para ter um bando de likes, que não vale mais nada hoje, né? Então é importante diversificar, é importante entender nessa composição de que é igual nas finanças pessoais. Você tem os investimentos na renda fixa e na renda variável, aquilo que é mais seguro e aquilo que é um pouco mais arriscado, mas que de repente pode te dar um maior resultado, né? Então tem que plantar algumas sementinhas, tem que ficar antenado, esperto nessa equação. E por fim aqui, quer que as marcas escutem, engajem, respondam rapidamente. Outra estatística que eu já postei é que as pessoas têm uma expectativa de ter uma resposta, obter uma resposta em até 10 minutos dentro das mídias sociais. Diferente de um formulário do site, diferente de outros canais, mas quando eu te mando uma mensagem inbox, né, comento um post, principalmente se eu te mandar uma mensagem via WhatsApp, e tá meu amigo aqui, JP, que manja muito de WhatsApp, especialista nisso, para falar. É muito rápido. Então, o jogo é esse. Tem que estar preparado também para escalar esse atendimento para que você consiga ter respostas, dar respostas rápidas, né? E você consiga ter escala nesse negócio. Por isso da importância de se investir também em chatbot, porque não dá para contratar também um monte de gente, né? Tem que investir em tecnologia. E aí, eu vou falar para você o seguinte, para a gente entender com profundidade como as pessoas vivem a vida delas, para que isso, de fato, impacte a nossa estratégia, para que a gente cresça mais, usem a ferramenta Mapa de Empatia. Essa ferramenta ela é super simples, mas ela dá um direcional para que você possa falar pessoalmente com clientes reais, que já são seus clientes, e entender o que eles pensam e sentem, o que eles veem, o
que eles escutam sobre a sua marca, ou sobre a sua indústria, ou sobre produtos semelhantes, alternativos, o que essa pessoa fala e faz na prática, né? Quais são as principais dores e quais são os principais objetivos. Então, quem fica até o final aí, eu mando depois via inbox o link desse mapa de empatia com todas as perguntas que vão ajudar aí você em uma entrevista. O que eu recomendo, entreviste clientes reais com essas perguntas para que você entenda o que ela pensa e sente, o que ela vê, o que ela escuta e tal da sua indústria, do seu mercado, sobre a sua marca, mas principalmente quais são as dores e os principais objetivos. E o marketing ele é definido com isso, né? O marketing é o seguinte, o marketing ele só existe porque você precisa entender uma necessidade ou um desejo. E aí você tem que ter uma moeda ali de troca. Então a pessoa tem uma necessidade ou um desejo e você tem aquilo que vai resolver aquele ponto de dor ou aquela necessidade. A base de troca pode ser uma moeda financeira, pode ser uma moeda de conhecimento, pode ser uma moeda qualquer, tá? Então o marketing é troca, né? Troca com base em necessidades e desejos. Por isso que quando você entende com profundidade quais são as dores e objetivos, você vai ser muito mais capaz de criar conteúdos relevantes e úteis para o dia a dia conectado às pessoas. Lembra, é menos sobre propaganda, é mais sobre relacionamento. Então entendemos aqui que a importância, né? É importante a gente entender a vida das pessoas em primeira instância, antes de definir formato, antes de definir canal. A gente vai falar mais para frente desses dois pontos, mas vamos por partes aqui, para entender os fundamentos. Parece óbvio, mas a maioria das pessoas não faz isso e não compreende. Já vai para o modo tático. Já vou criar um Reels, porque o Reels está bombando. Já vou entrar no TikTok, porque o TikTok está crescendo rápido. Eu já vou fazer isso ou aquilo, porque o concorrente está fazendo. Vou fazer mais hashtags ou menos hashtags. Vou colocar enquete, porque fulano falou que aumenta o engajamento. Isso tudo é periférico ao entendimento lógico que está por trás realmente dos negócios de sucesso dentro dos ambientes digitais. No momento que você já está master, você está faixa preta, pode chamar o que quiser, ninja, mestre Yoda, no conhecimento da lógica, aí você vai para esses periféricos para ter um ganho marginal, que pode funcionar, mas é um ganho marginal, de engajamento, de alcance, de alguma coisa. Mas se você não tiver o fundamento, não tiver a lógica, não adianta nada. Você falar que, putz, eu vou postar 3 hashtags e não 5, 3 e não 30, vou colocar uma enquete lá e tal. O que você vai ver de resultados? Você vai ver um resultado de um alcance de um post a mais, outro a menos, um engajamento a mais, outro a menos, mas no fim do dia, você está vendendo mais? Você está criando promotores de marca? Você está sustentando o seu negócio ao longo do tempo? Você está criando alguma coisa sólida? É sobre negócio no final do dia, não é isso? Seja uma pessoa física como um creator, criando um produto, infoproduto, seja um negócio pequeno, seja um negócio grande, seja uma agência, inclusive, tratando para os seus clientes. Principalmente a agência, tem que saber o que está fazendo para o seu cliente, porque senão você não mantém a conta, né? É resultado no final do dia. Então, é muito importante hoje, é muito mais crítico hoje do que já foi um dia, tá? Mas, enfim, é importantíssimo entender que as pessoas entram em primeiro lugar nas redes sociais para se relacionar. E elas querem se relacionar com marcas também, e as estatísticas já mostram. Mas se você, enquanto marca, conseguir se portar como uma pessoa, o jogo fica totalmente ao seu favor. Por isso a importância, de novo, de entender de todas essas relações. Então vamos entender um pouco mais essa história de relacionamento e como que você extrai valor desse relacionamento. E por isso da importância do engajamento, tá? A gente vai falar sobre isso aqui também. Porque, obviamente, né, toda a época da história do like, que tiraram like, etc., se engajamento é importante ou não. Engajamento, ele é importante. O número de followers que você tem, ele é importante por efeito psicológico. Ele é uma métrica de reputação, tá? Só que você tem que evoluir na maturidade da sua estratégia. E aí no final de hoje eu vou falar bastante sobre isso, principalmente amanhã. Vou falar mais amanhã sobre isso. Dos níveis de maturidade, quais são as métricas e indicadores de performance, tá? Então amanhã tem bastante conteúdo sobre isso. Mas o mais importante é você entender que engajamento e relacionamento ele é importante. Para quê? Para que você extraia valor do cliente. O que é extrair valor? Quando você faz uma propaganda, você tem pouco engajamento, concorda? Sempre que você faz um post que é tipo panfletagem digital, que você simplesmente foi lá e colocou produto, preço, escassez, colocou um monte de gatilho lá. Tudo bem, faz parte do jogo, você precisa vender. Mas hoje é uma inversão, né? Hoje, na prática, quase que todos os posts que a gente vê por aí são de propaganda, principalmente quem não entende a lógica, tá?
A maioria dos posts são de propaganda pura. Às vezes até a pessoa fala, não, estou criando conteúdo, mas aquele conteúdo trajado de propaganda também não serve muito. As pessoas não são burras, né? A gente aqui vai olhar um post e, cara, esse post é relevante ou não? Esse post eu me identifico com isso aqui, está resolvendo um ponto de dor, está me ajudando numa necessidade ou num desejo, dependendo do produto aí, né? Que a gente está falando. Se sim, a pessoa interage. E essa interação é o que vai fazer com que essa informação sirva para que a gente possa transmitir essa informação para o time de suporte, de serviço, de marketing, de vendas, e não só para comunicação. Você não pode só extrair o comentário de alguém ou o inbox de alguém para pensar no próximo post. Você tem que pensar nos conteúdos e a lógica dos conteúdos para extrair valor dos clientes, para você entender cada vez mais a visão dos clientes. Então, quando eu faço, por exemplo, eu, Rafael, faço um post lá que eu falo sobre o crescimento do Instagram, e será que o Instagram vai passar o Facebook, como é que está o TikTok, eu falo do podcast como eu fiz no final de semana, eu recebo de volta informações da opinião das pessoas sobre aquele assunto. E essa opinião vai me alimentando para, de repente, eu pensar em novos produtos, pensar em novos serviços. Como é que eu agrego valor nos cursos para depois vender alguma coisa. Não é só para desenvolver o próximo post. Você tem que ter essa inteligência, né? E é natural que ali estou criando autoridade. E isso serve também para as marcas. Toda marca vende alguma coisa. Se ela vende alguma coisa, ela deveria ser especialista nisso que ela vende. Então, ela manja muito daquele assunto. Fale mais sobre aquele assunto, porque é isso que vai atrair as pessoas a quererem comentar, engajar. E a partir dessa informação, desse comentário, você gera insights para dar para os departamentos. Se você é um pequeno negócio, não tem departamentos, você mesmo vai ter que entender disso tudo. E faz sentido, não tem problema. E na hora que você usa essas informações e passa a criar novos elementos com essas informações, o elemento pode ser um novo produto, um serviço, um novo conteúdo, uma nova campanha, o que for, aí sim você está de fato trabalhando para resolver algum problema de negócio, alguma necessidade, um desejo, que é bom para ambos, não é só bom para você. E não é só bom para o cliente também, porque muitas vezes as pessoas entendem que o negócio é criar conteúdo de valor, tal, mas também não faz venda nenhuma. E cria conteúdo, entrega conteúdo de valor para caramba, tudo bem, faz parte, mas também não tem nada ali, não tem uma estratégia por trás e como que você vai monetizar aquilo lá no futuro, né? Então também não serve. Então não pode ser bom para uma parte, só tem que ser bom para ambos. Isso tudo tem que estar dentro de uma equação, de uma estratégia, tá? Então eu já vi bastante disso. Já vi bastante gente que só faz propaganda, não dá certo. Já vi também gente que só faz conteúdo, mas não vende nada, também dá certo. Então você tem que entender esse jogo, né? O jogo é esse. Para vocês entenderem um ponto aqui importante, eu trouxe aqui o SSI, o Social Selling Index, do LinkedIn, que está aqui, ó, linkedin.com/sales/SSI. Vocês podem entrar lá e ver, inclusive, a sua pontuação. Mas eu não quero nem falar dos pontos aqui, nem do LinkedIn específico. Eu quero falar dos 4 componentes que geram essa pontuação. Os 4 componentes. O primeiro deles, estabelecer a sua marca profissional. Segundo, localizar as pessoas certas. Terceiro, interagir oferecendo insights. E o quarto, criar relacionamentos. Gente, alguém já parou para pensar que esses 4 elementos não tem nada a ver só com o LinkedIn? Tem tudo a ver com todas as plataformas de mídias sociais. Se a gente conseguir estabelecer a nossa marca profissional, seja do nosso negócio, seja a nossa própria, em qualquer plataforma, não precisa ser só o LinkedIn, a gente vai se dar muito melhor. Se a gente localizar as pessoas certas, a gente vai se dar muito melhor. Eu vou explicar cada uma delas. Interagir oferecendo insights, a gente vai se dar muito bem. E criar relacionamentos por fim. Qual que é a história do 1? Estabelecer a marca profissional, criar conteúdo, se posicionar, se mostrar como autoridade. Por que as pessoas deveriam consumir aquele conteúdo de você e não do outro? Por que a de você é melhor do que a do outro? O conteúdo. Naturalmente, aquele posicionamento seu vai se transferindo para a sua marca, para o seu negócio. Então, criar conteúdo de valor é o primeiro passo. Estabelecer a sua marca profissional, posicionamento. Segundo, localizar as pessoas certas. Quem você segue e quem te segue. Quem te segue também é importante para essa equação. Então, assim, se você compra seguidores nas redes sociais, principalmente no Instagram,
Você não está cumprindo com esse localizar as pessoas certas. Você vai estar com um bando de gente que não tem nada a ver com aquilo que você vende, com aquilo que você fala, o que significa que o engajamento sempre vai ser mais perto de zero do que de alguma coisa, o que significa que você nunca vai conseguir vender nada para aquele público. Só vai ser um número de followers que vai todos os meses cair. Você vai ver todos os meses o número, você está perdendo, todos os meses, está sangrando todos os meses em número de seguidores. Não é isso que acontece muitas vezes? Muita gente aí deve estar se colocando nessa posição. Realmente, né? Perco seguidor. É normal perder seguidor, mas olhe depois, vai lá no Social Blade e olha um perfil. Você vai ver claramente quem comprou o seguidor ou não. Você vai ver um pico de seguidores e vai ver depois só queda, fora do normal. Por quê? Porque é um monte de seguidor vazio. E aí, isso eu estou falando de Instagram, mas se for no LinkedIn, saber localizar as pessoas certas, saber com quem você se conecta e quem você deixa se conectar com você. O seu conteúdo, geralmente, é quem vai definir quem te segue. Então, se você só faz propaganda, você só vai atrair gente que está atrás de uma promoção, de um concurso. Não é isso? Muita gente faz concurso do Instagram, que eu não aguento mais ser marcado em concurso no Instagram. Muita gente faz concurso no Instagram de forma indevida, sem o registro nos órgãos competentes, né? Então, assim, vai atrair quem? Não está relacionando com as pessoas certas. Saber seguir uma hashtag também faz parte da segunda equação aqui de localizar as pessoas certas. Porque ao seguir hashtags, você passa a entender quem são as pessoas que estão criando conteúdo para aquela hashtag que é mais interessante. Você se relacionar. Aí você vai lá, ativa o sininho daquela pessoa. Sempre que ela fizer um post, você é o primeiro a comentar com um comentário relevante. O que vai para o terceiro ponto. Interagir oferecendo insights. Não é só postar. Não é só unidirecional. Quando você fizer um post, você tem que estar ali presente para responder aos comentários das pessoas. Não é responder os comentários assim, joinha, obrigado aí pelo comentário, curtir. Não, fomente a conversa. Lembra? Conversação, relacionamento, diálogo. Vocês podem perceber, muitos dos meus posts é isso. Eu sempre faço um post, eu sempre faço uma pergunta, uma reflexão. Eu espero que as pessoas deem a sua opinião, a sua visão também. E sempre que alguém comenta alguma coisa, eu ainda faço uma retórica, ainda faço mais uma pergunta, eu vou puxando assunto. Primeiro, para eu extrair valor, para entender a visão das pessoas, porque aquilo é muito valioso para mim como negócio, mas também para oferecer insights, porque à medida que as pessoas vão me respondendo, eu vou podendo completar aquela resposta ou aquela réplica com mais um insight, com mais um insight. E isso vai criando relacionamento. Muitos de vocês que estão aqui, inclusive hoje, nessa aula, se relacionam comigo pelos comentários. Coloca aí no comentário. Se eu não respondo todo mundo, você já foi respondido por mim? Se sim, já te ofereci algum insight valioso no comentário? Tem muita gente que me manda inbox, manda áudio de volta. O JP mesmo que está aqui, a gente se conheceu assim, nas redes sociais, cara, e hoje a gente se conversa todo dia pelas redes sociais, oferecendo insight, enfim. Então, assim, é isso. É isso. Porque é assim que a gente cria relacionamento, que é o último ponto. Então, o conteúdo ele é só o início dessa história. Mas olha os 4 elementos. Olha os 4 elementos. Então, fazer campanha para conquistar followers tem que estar muito claro ali. Localizar as pessoas certas. Tem que saber fazer isso. Então, pensem sempre nesses 4 elementos para qualquer plataforma de rede social. Se você tiver antenado nessa lógica aqui, você vai ser capaz de crescer independente de algoritmo. Independente de algoritmo, porque não precisa entender a lógica do algoritmo. Vai dar certo em qualquer plataforma. O que eu quero dizer com isso? Em primeiro lugar, você tem que ser relevante para o seu público e tem que ser relevante para a sua marca. Lembra? Para os dois, para ambos. Segundo ponto, tem que ter valor especial para o negócio, para a vida da pessoa, para a carreira da pessoa. Tem que ter utilidade. Propaganda faz parte do jogo, mas tem hora certa para fazer. Eu vou falar daqui a pouco sobre isso. Em que momento é certo para fazer. Quarto lugar, tem que ter relevância para a indústria que você atua, porque assim você se posiciona como autoridade. Se você é um negócio, você tem uma marca, você pode criar uma estratégia mais avançada de pegar os líderes desse negócio e fazer eles criarem conteúdo também. Treina essas pessoas para criar conteúdo, para que elas se posicionem e representem a marca, porque é muito mais fácil uma pessoa se tornar uma autoridade do que uma marca em si. E aí a transferência é feita automaticamente, tá? Então, ter relevância na indústria que você atua significa se posicionar, se colocar como autoridade,
né? E começar a, de fato, falar para as pessoas em alto bom tom o porquê que elas deveriam te seguir e consumir aquele conteúdo seu e não do outro, tá? Porque tem muito conteúdo parecido, né? E por fim aqui, tem que ser uma fonte confiável. Então você tem que colocar coisas que de fato incentivem as pessoas a pensar, a dar uma resposta, a querer compartilhar aquilo, né? a mandar aquilo para alguém, porque aquilo, ao mandar para alguém, aumenta o capital social dela, inclusive. O que aumenta o capital social dela? Faz com que ela pareça mais inteligente, mais antenada, mais importante, mais feliz, mais famosa, alguma coisa nesse sentido, mas que é uma fonte confiável. Eu, no meu caso, a minha maneira de fazer tudo com base em dados, o que já aumenta, né, essa percepção de ser uma fonte confiável. Mas o que aumenta de fato essa percepção é a consistência. É a consistência com que você faz aquele tipo de conteúdo, aquele posicionamento. Não é de vez em quando você precisa vender. É fazer todos os dias. É ser always on. É fazer parte da vida conectada das pessoas. E não só estar ali presente quando você precisa fazer uma campanha para vender, ou quando você precisa vender. Todo mundo precisa vender. Mas é um relacionamento contínuo. Até no vídeo que eu mostrei lá no começo é isso. Ele tem começo, mas não tem meio e não tem fim. Por que não tem um meio? Porque pode ser em mais de uma plataforma de mídias sociais. O relacionamento não acontece em apenas um canal. Você não faz um relacionamento com um amigo só na mesa de bar, né? Você tem vários outros contextos. E em cada contexto, você tem um tom, né? E você tem uma forma de abordagem. Legal? Vamos lá agora para a parte um pouco mais psicologia comportamental para a criação de conteúdo. Então, já entendemos aqui do relacionamento, de aprofundar, entender a vida das pessoas, quais são os principais elementos, os 4 principais elementos que permeiam aí a lógica por trás dos conteúdos de sucesso. Mas agora eu vou me aprofundar mais na criação. Cara, como é que você cria um conteúdo realmente que vai dar bom aí, né? Que principalmente vai trazer resultados exponenciais, tá? Para isso, a gente precisa entender da psicologia, não do algoritmo. Ou melhor, do algoritmo humano, né? Se a gente for falar de algoritmo humano, porque esse é o principal algoritmo que a gente precisa entender. Hoje, nós, enquanto seres humanos, a gente sempre gira em torno desses 4 elementos aqui. Aquilo que aumenta nosso capital social e nos dá maior controle. Eu já expliquei um pouco sobre isso, mas por que você publica as coisas que você publica no seu Instagram, pessoa física? Por que você posta que você está no restaurante A, no prato B, no hotel A ou no evento X? Porque você quer parecer indiretamente mais famoso, mais feliz, mais importante, mais alguma coisa. É inconsciente, isso está no DNA das pessoas já, né? Melhor, no psicológico das pessoas. Segundo ponto, a gente sempre gira em torno daquilo que aumenta a nossa conexão. Nós somos seres que vivemos em tribos, né? Desde os primórdios aí dos seres humanos, dos homens da caverna, né? Nós somos seres que precisam das tribos. E por isso hoje nós temos os times de futebol, porque a gente precisa se sentir representado, a gente precisa se identificar na sociedade. Tem a galera que é o Mac maníaco, tem a galera que é da Harley Davidson, né? Aí você tem os crossfiteiros, aí você tem a galera da academia e o versus crossfit, você tem a galera da corrida, enfim, os skatistas, né? São tribos, são formas de tribos. E na prática você pode fazer com que os seus clientes sejam uma tribo em si, que eles têm algo em comum, porque a gente precisa se identificar na sociedade, faz parte do nosso consciente. Terceiro elemento, a gente sempre gira em torno daquilo que aprofunda a nossa experiência. Nosso cérebro ele é ávido por novidades, por novas coisas, inovações. Por isso que na tese não existe fidelidade. Por mais que nós queremos ser, né, e somos fiéis a muitas coisas, mas na prática mesmo a ciência explica, não há fidelidade, porque a gente sempre está querendo coisas novas. Então uma marca que lança alguma coisa nova, um produto novo, por mais que você tenha preferência por uma marca, se ela não está inovando, se ela não está criando nada novo, e o concorrente acaba criando alguma coisa nova, você tem uma vontade de experimentar. E essa vontade te leva a experimentar, que de repente dá certo, você gostou e vai e muda de marca. Tá? Isso acontece o tempo todo. Por isso que a capacidade de inovar das marcas é proporcionalmente à capacidade dela de sobreviver no mercado. Essa máxima é muito real. Né? E quando a gente está diante de alguma coisa nova, a janela do nosso cérebro se expande e abre uma janela de retenção enorme, 100%. A primeira vez que você dirigiu um carro, você tremeu, suou frio. Por quê? Porque sua janela de retenção abriu, você prestava atenção em tudo, você estava
retendo todas as informações. 20 anos depois dirigindo, você nem presta atenção mais, você dirige com o celular na mão e nem presta atenção mais. E a mesma coisa para várias outras situações. Sempre no começo, a primeira vez, a experiência ela é ótima, a janela de retenção é enorme. Depois o cérebro cria gatilhos, atalhos e você passa a economizar energia. O cérebro ele não quer mais gastar energia. Ele cria atalhos, então você não tem aquele mesmo sentimento. Então, eu vou falar daqui a pouco, né? É importante inovar, tá? E por fim aqui, a gente sempre gira em torno daquilo que nos economiza tempo. Nós somos preguiçosos por natureza, não é isso? Quem já assistiu o Wall-E, lembra o Wall-E, do robozinho da Pixar, né? Sabe que o fim dos tempos está todo mundo obeso, né? Nós somos preguiçosos por natureza, a gente quer economizar tempo, por isso que vários negócios dão muito certo hoje em dia, né? iFood, Rappi, né? Essas coisas todas que economizam tempo. O banco na palma da mão, por isso que todos os aplicativos e toda essa era nossa aqui, né, do mobile funciona muito bem, porque traz essa comodidade, essa economia de tempo. E o que tem a ver com a nossa história de criação de conteúdo? Na prática, existe uma estratégia dos 3 Hs. É o entendimento de que há um tipo de conteúdo específico para cada dimensão da psicologia humana. O conteúdo tipo help é aquele conteúdo que ajuda as pessoas a economizar tempo. Então, no momento que você entende a vida das pessoas, usando o mapa da empatia, conversando com elas, extraindo o valor dos insights, né, do engajamento que você fez nos conteúdos, indo para o Google Trends, usando uma ferramenta chamada Answer the Public, SEMrush, Ubersuggest, tem várias ferramentas por aí que você coloca um termo do seu negócio e ele te traz todas as pesquisas relacionadas a esse termo que as pessoas já fazem no Google, no YouTube. E aí você vai entender o que as pessoas já estão procurando. E quando você cria um conteúdo com base no que as pessoas já estão procurando, esse é o conteúdo tipo help. Porque você está criando um conteúdo útil, relevante, que ajuda a pessoa a economizar tempo, ela não precisa mais ficar perambulando por aí procurando. Às vezes ela já está ativamente procurando e aparece no feed dela. E aquilo chama atenção, ela vai, obviamente, consumir aquele conteúdo, porque era algo que ela já estava ali, ela estava procurando. Por isso que tem a ver com busca, tem a ver com descoberta. Depois, o conteúdo tipo hub, o segundo H, é aquele conteúdo que depois que as pessoas descobriram que você existe em função do help, porque foi útil, foi relevante, ali ficou claro por que ela deveria consumir o seu conteúdo e não do outro, principalmente, porque você foi super legal, útil. Aí aquelas pessoas passam a te seguir no Instagram, passam a assinar o seu canal no YouTube, porque ela quer mais conteúdo parecido, semelhante com aquele conteúdo que ela achou quando ela estava buscando alguma coisa, ou ativamente aberta de novas descobertas, porque ela está sempre procurando alguma coisa, né? Por isso que é importante entender a vida delas. O Hub, você tem 2 elementos aqui, aquele que aprofunda a experiência e aquele que aumenta a conexão. O que aprofunda a experiência significa que é aquele conteúdo novo, mas que é super relevante dentro do contexto. Não é algum conteúdo que a pessoa está procurando ativamente, que você foi lá e descobriu que ela está buscando já no Google, no YouTube. Mas é um conteúdo seu. Por exemplo, uma pesquisa própria, né, que você possa ter feito. Ela não estava procurando aquela informação, mas se você entregar aquela informação, aquilo é novo para a pessoa. E ela é útil naquele contexto. Tem relação com o conteúdo tipo help, mas é uma entrega nova. E que tem a ver, a pessoa está seguindo, ela espera aquele conteúdo. E aí você entrega, então, alguma coisa que aprofunda a pessoa na experiência, te posiciona ainda mais como autoridade, aprofunda a pessoa a entender o significado do seu produto, do seu serviço, da sua marca, porque a consistência de entrega do conteúdo tipo Hub é que vai determinando o significado da sua marca pessoal ou da sua marca como negócio, tá? E o conteúdo que aprofunda a conexão das pessoas, aquele lance da tribo, é cases, é prova social, é o UGC, User Generated Content, né? Conteúdo criado pelo próprio cliente. É aquela prova social que faz com que a pessoa que está do outro lado se sinta parte da tribo. Opa, eu sou semelhante a essa pessoa, ou esse depoimento, esse case de sucesso. Se você é um negócio B2B, tem que fazer um case de sucesso a cada setor daquilo que você trabalha, né? ou para cada produto. Principalmente por persona, você tem que entender quais são as personas que permeiam o seu negócio. Se você é uma loja de roupa que vende roupa para criança, gestante, terceira idade, você tem 3 personas claras ali, né? Então você tem que ter depoimentos por persona. No caso B2B, mesma coisa, tem que ter depoimento por persona, por setor, persona. De repente a persona pode ser quem decide, outra quem avalia tecnicamente, então você tem que ter cases ou conteúdos
distintos por persona para fazer ela se sentir parte da tribo. Ou seja, é entregue para quem já é assinante, para quem te segue, tá? E por fim, o conteúdo tipo Hero, que é um conteúdo exclusivo para quem já é cliente. E aí eu quero que alguém comente aí. Quem aí já faz conteúdo exclusivamente para cliente, coloca no comentário aí que eu vou dar os parabéns. Porque eu desconheço, a maioria não pensa nisso. A maioria não foca nos clientes. A maioria foca em conquistar novos clientes e não pensa em quem já é cliente. Então, criar conteúdos exclusivos para quem já é cliente, principalmente se tiver o elemento de escassez, de exclusividade, né? E mostrar ali, olha, isso aqui, esse é um conteúdo só para vocês. Você pode distribuir isso num grupo no WhatsApp, no Telegram, num grupo fechado no Facebook, ou mesmo na lista de melhores amigos do Instagram, Close Friends. Quando você entrega um conteúdo exclusivo, o que acontece? A pessoa se sente até impelida em querer mostrar aquilo para alguém, porque ela se sentiu privilegiada. Eu tenho que mostrar isso, que só eu sei, né? E isso aumenta o capital social, ainda mais se esse conteúdo for um conteúdo altamente compartilhável, né? Então tá aí, ó. Tem gente que está começando a fazer aí. O Mauro já conhece, que o Mauro já sabe dessa história faz tempo, né, Mauro? Já sabe, já. Olha lá, o Enzo, muito bom, gente. Parabéns, né? O corretor aí, César Pinheiro. Tem gente que está fazendo aí, então é isso aí. Tem muita gente que já faz também, porque já me escuta falando aí faz tempo disso, né? Muito bom. E qual que é a relação dos 3Hs com a jornada desse cliente? Lembra que eu falei que eu ia mostrar em algum momento? Em que momento é propício para você fazer a propaganda? Em que momento é propício você fazer o conteúdo tipo Help, Hub, Hero ao longo dessa jornada? E como que isso tudo se conecta com o comportamento humano? Primeiro a gente tem que entender a jornada, né? Toda jornada ela é linear. Diferente dos funis. Vocês já ouvem falar muito, né? Do funil de vendas, funil de marketing e jornada do cliente. Para quem para quem é muito leigo assim, nunca parou para pensar, parece que é tudo a mesma coisa. E não é. Funil de vendas é funil. Alguém entra no topo e alguém sai, né? Muitos entram no topo e saem poucos no fundo, né? Funil de marketing, muitos entram no topo e saem poucos no fundo desse funil. A jornada, ela é linear, a jornada é com base nesse comportamento. O funil de vendas é a ótica da empresa em relação ao potencial cliente, em que status ele está desse funil. Ele é um suspect, ele é um prospect, ele é um lead frio, é um lead quente, é uma oportunidade, é um cliente. Ou seja, é minha ótica como empresa em relação ao status daquele potencial cliente. Funil de vendas. O funil de marketing é a ótica do potencial cliente em relação às empresas, e não só a minha empresa, às empresas que ele está analisando, escolhendo. Ele está ali procurando um potencial fornecedor, ele está avaliando potenciais fornecedores, está comparando ferramentas, entende? Os estágios. Ele está no veto social, procurando depoimento de quem já usa, e agora ele está negociando preço, ou seja, a ótica do cliente em relação à empresa, que não pode ser uma só, pode ser várias. E aí sai ali o cliente no final. A jornada é linear, a jornada ela tem a ver com esse potencial cliente descobrir que eu existo, considerar, comprar, ter a primeira impressão e de repente compartilhar essa experiência. Por isso que ela é linear. Ninguém vira cliente sem antes comprar e ninguém compra sem antes descobrir. Por isso que eu vou mostrar aqui a jornada do cliente. E é claro que ao entender a vida dos seus potenciais consumidores, vocês vão entender a jornada de fato exclusiva aí do seu negócio, tá? Aqui é uma jornada genérica e ampla, tá? Então aqui, primeiro ponto. Todo mundo descobre alguma coisa, certo? E descobre hoje onde? Através das plataformas de mídias sociais, né? Depois, passa a considerar essa marca ou alguma coisa que essa marca esteja falando ou vendendo. Terceiro, compra. Tem a conversão, pode ser baixar alguma coisa, pode ser comprar alguma coisa. Em quarto lugar, tem a experiência própria, que é aquela primeira impressão. E por fim, se a experiência foi positiva, ele pode até compartilhar essa experiência. Se essa pessoa compartilha essa experiência, porque a experiência foi positiva, e por isso que no fim do dia a gente tem que vender uma experiência e não um produto ou serviço, porque se a pessoa, em cada uma dessas etapas, se ela tiver ruídos, se a comunicação não foi legal, se o atendimento não foi legal, se o site não carregou, se demorou para carregar, não está de acordo com as novas regras do Google, né?
o Web Core Vitals, não tá preparado para mobile, experiência ruim, ruídos. Experiência ruim significa que ela não vai avançar na jornada, tá? Por isso que é importante entender da experiência. Porque se a experiência for positiva ao longo da jornada inteira, essa pessoa vai chegar nesse ponto final. E quando ela chegar, ela compartilhar essa experiência, vai acontecer o tal do boomerang. O boomerang é essa experiência compartilhada que gera o estímulo para novos potenciais clientes, lá no começo da jornada. E esse loop tem que se repetir. O boomerang é uma analogia, porque no começo dessa jornada, você vai ter um maior esforço. O boomerang é assim, né? Quando você arremessa um boomerang, você empreende uma força maior. E esse boomerang, conforme ele vai girando, e ele vai tendo menos resistência no ar, ou seja, os ruídos, né? Não tem ruído, menos resistência, mais rápido ele volta. Então, o começo dessa jornada, você vai empreender mais esforços. Mais conteúdo, mais investimento em mídia, é normal. Uma frequência maior de postagens de impacto. E se a jornada for muito positiva no sentido de não ter ruídos, então você tem que entender como é que está a experiência em cada ponto para eliminar os ruídos, esse boomerang volta, esse consumidor, esse cliente passa a compartilhar a experiência dele, fazendo com que esse ciclo aconteça e novas pessoas passam a descobrir a sua marca, seu produto, seu serviço, através de uma prova social, que é o mais legal ainda. É o tal do velho bom boca a boca. Só que de forma exponencial, porque a pessoa que está lá na ponta, quando ela compartilha alguma coisa, cada um de nós aqui tem 800, 1000 amigos nas redes sociais, 1000 conexões sociais. Isso é a média, tá? Não estou nem falando, porque daqui a pouco é 2000. Ou seja, é muito exponencial. Quem compartilha alguma coisa, está compartilhando com 1000 pessoas, né? Então, se você tiver, quanto mais clientes você tiver do lado direito dessa jornada, melhor. Menos você vai precisar investir depois no lado esquerdo. Quando você interrompe essa jornada no meio, que é o que a maioria das empresas fazem, só foca no funil de vendas, só foca em querer novos consumidores e não pensa em quem já é cliente, você sempre vai depender de um alcance ali com base em mídia, sempre vai ter que colocar muito dinheiro em mídia e na prática, se você não estiver fazendo mídia só orgânico, você vai ter pouco resultado, né? Vamos lá, então qual é a conexão dos 3 Hs nessa jornada? Primeiro H, tipo help. O help está ali posicionado no começo da jornada para ajudar as pessoas a descobrirem que seu produto, sua marca, seu negócio existe, certo? Depois, passou a considerar, visitou a bio do Instagram, né, o YouTube e tal, vai lá e assina o canal, segue o Instagram. Aí você vai entregar um conteúdo novo, tipo Hub. O Stories, por exemplo, já entendendo todos os elementos para trás que eu falei, né? O Stories, por exemplo, é um canal propício para entrega do tipo Hub. Porque o Stories geralmente só entrega para quem já te segue. O Reels entrega para gente nova, conteúdo curto, rápido, simples, tipo Help. Então o Reels já pensa nisso. O Reels é um formato que é mais propício para Help do que para Hub. O Stories é mais para Hub, para entregar para quem já me segue. Então muda já o contexto, certo? E muda o conteúdo que você vai entregar também. E por fim o Hero, que é aquele exclusivo para clientes. Você pode definir os seus canais exclusivos aí, mas está ali posicionado nas etapas finais dessa jornada, para quem já é cliente, para ajudar ainda mais a pessoa a querer compartilhar a experiência dela. E qual é a relação disso tudo? Eu falei da psicologia humana, agora eu vou falar um pouco de neurociência, né? E qual é a relação disso tudo com o espectro e profundidade de conteúdo? No começo dessa jornada, tem a ver com o sistema 1 do cérebro. O cérebro é dividido em 2 sistemas, basicamente, tá? O sistema 1 é aquele que a gente usa 95% do tempo, é o sistema mais rápido, mais intuitivo, onde todos os atalhos que foram criados, os sistemas e os atalhos estão ali. A gente nem raciocina, mas a gente já entende. Quando a gente, por anos, já entendeu que tudo que termina com 0,99 ou 99 é mais barato. Ou um cartaz com fundo amarelo e um preço em vermelho é uma promoção. Você não raciocina, porque aquilo já tem elementos, né, específicos que já fazem parte do sistema 1. Você não pensa, 95% do tempo você está ali. O que significa? Que o conteúdo que está posicionado para começo de jornada tem que ser um conteúdo simples, raso, curto, cheio de símbolos, significados que já constam no atalho do cérebro das pessoas. No tipo Hub, meio ali de conversão, é o sistema 2. É um sistema que é onde as pessoas vão precisar racionalizar um pouco mais, principalmente para decidir, né?
comparação de preço, decidir com a compra, etc. Tem um pouco mais a ver com o sistema 2, mas ele é um único momento onde você vai se aprofundar, entregar um conteúdo mais denso, mais profundo, mais longo, um e-book mais longo, um webinar mais longo, porque as pessoas precisam racionalizar. E, por fim, você volta para o sistema 1. Por quê? Porque você precisa estimular as pessoas a querer compartilhar aquele conteúdo, aquela informação. E elas não precisam parar para pensar, né? Dificilmente alguém vai compartilhar algo muito grande, muito longo, muito denso, que precisa parar para pensar. Vai compartilhar aquela coisa que é mais simples, rápida e curta, né? Então, os sistemas acontecem dessa forma. Primeiro é só uma mordidinha, é só uma isca, por isso que o Reels é legal, o TikTok é bom para descoberta, né? Porque são conteúdos rasos, simples, curtos, para colocar no radar. Colocou no radar, chamou atenção, fez a pessoa passar para consideração. Seguiu você, aí você entrega um lanche, vai um pouco mais. É o snack ali, você entrega um pouco mais. E depois, na hora que ela está no momento da conversão, colocou o produto no carrinho, não comprou, entrou em contato, pediu um orçamento, baixou o e-book, aí você vai usar toda a lógica de automação, que você pode aí usar do inbound marketing, ou alguma coisa nesse sentido, para entregar uma refeição, entregar um conteúdo mais personalizado para o ponto de dor da pessoa, um e-book mais profundo, que vai em direção àquilo que a pessoa precisa, que ela necessita, de um desejo. E aí você vai voltando, sistema, lanche e mordida, porque é mais fácil alguém querer compartilhar algo que é simples, que é rápido e que é curto, quando você for distribuir esse conteúdo exclusivo. Legal? Qual é a relação disso agora com os objetivos de mídia? Que aqui vai o primeiro grande erro da maioria. Primeiro grande erro, todo mundo achar que, objetivo de mídia, tá falando de mídia, campanha, comprar mídia, é achar que tudo é baseado em engajamento. Sempre que você vai impulsionar um post, você impulsiona com o objetivo de engajamento. Sempre que você vai vai fazer uma campanha, você coloca o objetivo de engajamento, ou envolvimento, né, que é o termo que está lá no Facebook, por exemplo. Esse é um erro clássico. Por quê? Porque a gente precisa entender que no começo da jornada não é sobre engajamento. O engajamento pode acontecer, e a gente quer que aconteça, como consequência, para a gente aprender, né, relacionamento, tudo que eu falei para trás. Mas como objetivo de mídia, o engajamento não pode ser o objetivo primário para começo de jornada. Porque no começo o que a gente quer é alcançar pessoas. A gente não quer engajar pessoas como objetivo primário. De novo, o engajamento pode acontecer e como consequência é muito positivo que aconteça. Mas com o objetivo de mídia eu quero alcançar o maior número de pessoas possíveis dentro daquele meu público-alvo, tá certo? Por quê? Porque aí eu vou colocar no radar que eu existo, com conteúdo simples, rápido e curto. Colocou no radar, eu quero visualização. Por isso que esses formatos novos de vídeos verticais, vídeos curtos, são muito bons para isso. Pode ver que não é sobre engajamento, é sobre visualização. E aí depois, passado o alcance, você vai comprar com o objetivo de reconhecimento de marca. Porque agora você quer atingir pessoas que já te viram antes e que vão lembrar de você com maior probabilidade. E aí onde você vai aprofundar toda aquela história que eu falei de autoridade, de significados, de posicionamento. Reconhecimento de marca é o objetivo, porque o próprio sistema de mídia do Facebook e do Instagram, ele passa a alcançar pessoas que já viram a sua marca, já foram impactados, já interagiram com o seu negócio antes, né? Principalmente nos últimos 7 dias, você pode definir uma janela. No meio é sobre conversão. É você usar o pixel do Facebook, é usar a inteligência para alcançar pessoas semelhantes àquelas que compram, aquelas que convertem. E otimizar automaticamente as 2 etapas anteriores de descoberta e consideração. Isso só é possível ser feito quando você usa mídia. Então, eu estou criando a relação da jornada com os 3 Hs, e você vai entendendo os objetivos de mídia, porque você vai entendendo os objetivos em geral, né, da jornada e para os conteúdos que você cria. O conteúdo que você cria no começo é para alcance, não é justamente para fazer engajamento. De novo, engajamento pode acontecer, mas não é esse o objetivo principal. E por fim, engajamento, porque aí sim ele se torna o primário, porque agora você quer que a pessoa comente, interaja, compartilhe, marque alguém no conteúdo. E por que é tão importante entender a diferença, né, do objetivo de mídia, que é aquela mídia paga, e do resto? Porque na mídia paga, quando você escolhe um objetivo, o leilão, que é o modelo de precificação das campanhas, ele passa a olhar o índice de relevância daquele seu criativo, daquele seu anúncio. Se você escolheu que você quer ter engajamento com o objetivo e as pessoas não engajam no seu anúncio, no seu criativo, no seu post impulsionado,
o leilão vai entender que o seu índice de relevância ele é baixo e ele vai passar a cobrar mais de você. Ele vai te penalizar nesse leilão, vai te cobrar mais, porque você não está sendo relevante perante o objetivo escolhido. E se eu escolher o objetivo de engajamento no começo da jornada, eu vou alcançar pessoas que nunca viram a minha marca, nunca ouviram falar de mim, nunca consumiram conteúdo antes. A probabilidade de alguém no começo da jornada engajar em alguma coisa que eu estou colocando diante delas é baixa. A probabilidade é baixa. Então, se eu escolher um objetivo de mídia como engajamento para começo de jornada, eu sempre vou ser penalizado, sempre vou pagar mais caro pelo alcance. E outro dado, 90% das pessoas no Instagram e no Facebook não engajam em nada, só ficam olhando. Fica lá scrollando, olhando o post no feed, eventualmente dá um like. Mais eventualmente ainda comenta. Ou salva, ou compartilha, tá? Então, assim, se você compra por engajamento no começo da jornada, você está competindo com apenas 10% de todos os usuários. E se todo mundo está com o mesmo pensamento de impulsionar ou comprar mídia por engajamento, está todo mundo competindo por apenas 10%, sendo que tem lá 90% do inventário de mídia disponível e mais barato. Por isso que sai mais caro, por isso que não funciona, por isso que não dá certo, porque não entende essa lógica. Então, é uma lógica importante aqui de se entender que serve para tudo. Inclusive para você pensar no conteúdo orgânico que você faz, mas na prática, quem só está, de fato, no orgânico não está conseguindo e não vai conseguir obter resultados exponenciais, resultados reais, tá? Pode ser que alguém aí vire um mega influenciador, mas são as exceções. Mesmo o mega influenciador, depois você vai ver, até nos lançamentos, né, você vai ver a quantidade de dinheiro que esses caras não gastam com mídia, né? Então, a gente tem que entender a relação da jornada com os 3Hs, com os sistemas do cérebro, com a psicologia humana e com o status de cada um dessa persona nessa jornada, tá? O mais importante é entender que no começo, você vai empreender mais esforço, você vai colocar mais dinheiro em mídia, um volume maior de conteúdo, mas que os dividendos vão vir na pós-venda. Se você estiver fazendo a pós-venda, se você estiver fazendo a própria experiência compartilhada, criando conteúdo exclusivo, aumentando a experiência da pós-venda, dando mais foco, né, em quem já é cliente, não só em quem não é cliente, porque aí a receita vai vir de forma exponencial e de forma recorrente, principalmente, porque você tem ali sempre cada um que é cliente tem 1000 amigos, e aí você pode montar programa de indicação, você pode montar um programa de embaixadores, você pode transformar clientes em nano-influenciadores. Você pode desenvolver concursos, de fato, registrados, né, na SECAP, na Secretaria, que é o órgão competente. Enfim, dá para fazer uma série de coisas aí no final para que você aumente a receita de forma exponencial, que é quando você transforma o seu cliente num promotor da marca. Gera uma comunidade real em torno da sua marca. Toda marca, quando começa nas mídias sociais, ela deveria começar com esse pensamento. Eu tenho que criar uma comunidade em torno da minha marca. Se você pensar de comunidade, você está pensando numa troca, você não está pensando numa forma unidirecional em usar aquele canal como um canal de propaganda, um canal de panfletagem. Você tem que criar uma comunidade. E todos nós somos influenciadores digitais. Tem os influenciadores, os ditos influencers, mas vamos falar dos creators, né, que são influenciadores, mas todos nós somos influenciadores em algum nível. E a marca também é influenciadora em algum nível, desde que ela entenda de que ela vai construir uma comunidade em torno dela. E o verdadeiro influenciador é aquele influenciador que consegue fazer a comunidade levar adiante a sua mensagem. Isso serve para influencer, para creator ou para uma marca, né? Então, se você, enquanto marca, conseguir fazer os seus seguidores levarem adiante a sua informação, você está criando uma comunidade cada vez mais forte, né? Vamos lá, vamos continuar aqui. Para a gente materializar agora mais facilmente, eu vou introduzir aqui os elementos de storytelling, só para facilitar essa lembrança da história de criar promotores. O storytelling, eu vou usar aqui a jornada do herói como base do nosso roteiro, ele é baseado em 3 atos: mundo atual, mundo novo e transformação. Você tem que tirar o consumidor, ou aquele potencial cliente do mundo atual dele, chamar ele para o mundo novo, que é esse mundo da sua marca, onde ele vai provar, vai testar, vai consumir conteúdo, vai ter a primeira impressão, e vai voltar transformado como promotor dessa marca, desde que a experiência seja positiva, desde que haja recorrência e você estimule isso.
É o que acontece hoje nos filmes, né? Nas jornadas do herói, de qualquer filme. Harry Potter, Matrix, para quem é de 1999 aí, os mais velhos. Todos esses filmes de herói, do Avengers e tal, tem esses 3 atos, né? Então você sai do mundo atual, que, pô, Harry Potter nem sabia o que ele era, ele é chamado para um mundo novo, ele é testado, ele aprende muita coisa, a recorrência, e ele vira um mestre naquilo, volta transformado, né? É isso que a gente tem que fazer com o nosso cliente. Então isso facilita a gente entender a lógica por trás dessa jornada e os objetivos que a gente tem que ter com relação aos conteúdos que a gente cria, as ações que a gente faz. Se eu for fazer um evento, em onde que o meu evento vai estar posicionado? Eu vou fazer um evento para quem não me conhece, vou fazer um evento para quem já me conhece, ainda não é cliente, ou vou fazer um evento para quem já é cliente? O que eu quero fazer? Eu quero transformar a pessoa num promotor, então vamos fazer um evento para quem é cliente. Então, um evento mais para experiência própria. Então, sim, tudo é relacionado à jornada. As melhores estratégias em ambiente digital são relacionadas à jornada. E aqui eu trago a lei de Pareto, que alguém já mencionou aí já nos comentários, que já conhece bem. 80-20. Eu introduzi essa história toda porque eu vim aplicando isso, fui materializando isso e vim disseminando isso para o mercado, né? Lei de Pareto 80-20. 80% do tempo você tem que falar daquilo que você sabe. Lembra da história? Se você vende alguma coisa, você é especialista nisso que você vende. E 20% do tempo daquilo que você vende em paralelo. Lembra que eu ia falar do momento certo da venda? O momento certo é o seguinte: você tem que fazer em paralelo. E pode ver que a linha azul, que é aquilo que você sabe, ela está ali em primeira instância. Essa linha só se inverte na hora da compra e conversão, que é onde as pessoas estão mais abertas a receber ofertas, a receber propaganda direta. Porque ela precisa tomar uma decisão, ela tem que ter esse empurrão final, né? Então, o fato prático é 80% do tempo no conteúdo, preserve o feed para conteúdo, e esses 20% coloque tudo em dark post. O que é dark post? São posts que só aparecem para o público-alvo, só aparece para aquela persona que você está anunciando, no feed delas, não aparece no seu feed. Assim você preserva o seu feed num feed limpo, só de conteúdo, que vai dar muito mais razão para as pessoas te seguirem do que entrar na bio do seu Instagram e ver um monte de propaganda. Tá certo? E aí isso se inverte de novo lá no meio da jornada, que você vai trabalhar com remarketing, você vai trabalhar com listas de e-mails de quem se mostrou interessado, você vai fazer uma frequência maior e vai poder entregar uma informação via WhatsApp, uma mensagem mais de oferta, tá certo? Mais personalizada, principalmente. Isso tem que acontecer ao longo da jornada, tá? Luísa está perguntando o tempo da duração da aula. Calma aí, Luísa. Vou acelerar aqui o processo aqui. Eu sempre falo bastante, Luísa, então o pessoal até me cobra aqui, né? Fala menos, vai mais rápido, né? Eu vou acelerar aqui para todo mundo poder jantar, né? Aqui é a dieta do conhecimento. Vamos lá, continuando aqui. Uma das coisas que eu falo bastante e eu estou começando a mostrar mais são os fundamentos do ABCD para criação, tanto de conteúdo quanto da mídia, das campanhas, tá? Que eu estou falando agora do Lei de Pareto. Então, assim, ABCD, o que significa o ABCD? Todo o conteúdo e toda a mídia, né, que você faz ali para uma campanha tem que atrair, e aí os primeiros segundos, vocês sabem disso, são importantes, os símbolos são importantes, as cores são importantes, a identidade visual, tudo é importante para atrair, chamar atenção. Tem que fazer a pessoa parar, é o thumb stop, né? Então tem que ter elementos memoráveis e elementos incomuns que estão permeados em todos os seus conteúdos, para que elas identifiquem você rapidamente. B, brand. Brand, lembra que eu falei de fixar a marca? Fixar a marca, que é o brand, em todos os elementos, precisam ter a consistência visual da identidade do seu negócio. Tem que ter um logo na assinatura. Se não tiver logo na assinatura, você está usando a camiseta, ou você está segurando a caneca, ou a caneca está lá no fundo, ou tem alguém falando o nome da sua empresa na narração, no texto. Ou seja, em alguns, dentro do seu conteúdo, né, dentro do seu vídeo, ou dentro da sua mídia, tem que ter os elementos da marca. Não pode ser assim, vários feeds, não estou falando de feed harmonizado, não. Tem que falando de consistência de identidade visual, para as pessoas baterem o olho naquilo e saber que aquilo é seu. Pode pensar, e pensa no meu conteúdo, para quem já me segue nas minhas redes sociais. Quando aparece no feed de vocês um post meu, você sabe que é meu, não sabe? Para quem já me segue há mais tempo. Por todos os elementos que estão lá, né? Então, assim, e você não precisa parar para pensar, isso aqui é do Rafael, não. O seu inconsciente já fala, isso aqui eu acho que é do Rafael.
porque já a consistência de trazer sempre os mesmos elementos, a mesma forma, a MLabs também já, obviamente, tem isso, né? Então, é mais rápido as pessoas sacarem que aquilo é seu e parar, porque se ela saca que aquilo é seu, ela para, porque ela já sabe que aquilo lá tem um conteúdo bacana, tem um conteúdo de valor. Então é mais fácil. O C, de conectar. Então, assim, conectar significa o contexto. Lembra que eu falei do contexto e a utilidade? Então, se você traz alguma coisa que está num contexto, você conecta as pessoas. Vamos pegar lá, Trend Topics. O que está no Trend Topics agora? Tá, tipo, sei lá, na época do Big Brother. Dá para você entrar no contexto do Big Brother? Se der para você entrar nesse contexto, é assim que você vai conectar a pessoa. Então, você atrai, tem o A, tem o B e tem o C. Você vai conectar ela com a identificação dela naquele momento, naquele contexto. Se estiver acontecendo um evento, putz, está acontecendo um evento X, tipo Social Media Week. Eu conecto a pessoa porque eu vou usar a hashtag, eu vou usar elementos Social Media Week e tal, e eu consigo conectar a pessoa naquele contexto. Mas você pode também conectar de várias formas, né? E por fim, o direcionar, que é o D, Call to Action. Básico, né, gente? Só que aqui não estou falando de Call to Action para você comprar alguma coisa apenas. Tem que pensar no ABCD a cada etapa da jornada. Se eu estou no começo da jornada, o direcionamento é: me segue aí para mais conteúdos como esse. Se eu estou na consideração, o call to action é: baixe agora aqui esse meu book, vai para minha landing page, ou tome uma ação para se aprofundar naquele conteúdo, para ter um pouco mais de significado, para entender um pouco mais do meu posicionamento. Se eu estou perto da conversão, o call to action é: compre agora, né? Assine já, se inscreva já, etc. E por fim, nas duas últimas etapas, o call to action é: comente aí, compartilhe. Aí você pode pedir isso nitidamente, porque você já está falando com quem já é cliente. Lembra, no começo da jornada, quem não te conhece, a probabilidade de engajar é 0. Mas para quem já te conhece, para quem já consumiu o seu produto, o seu serviço, a probabilidade é muito grande. E você fala para a pessoa: dê sua opinião, compartilhe, comente. Por quê? Porque já é um relacionamento. Essa pessoa já se tornou um elo forte dentro da sua rede, ela não é mais um elo fraco, ela já se torna um elo forte, e é muito mais fácil você engajar os elos fortes. Isso é a teoria dos grafos. Não vai dar tempo de explicar isso hoje, mas dentro do clube tem uma aula específica só sobre redes sociais, a gente pode inclusive até fazer mais masterclass sobre isso, teoria dos grafos, etc. Mas enfim, ABCD, esse é um dos fundamentos importantes aí para a criação, tanto de conteúdo orgânico quanto para mídia. Sempre tem que ter o ABCD em tudo que você fizer. Como é que a gente conecta isso na jornada? ABCD dentro dos tipos Help, Hub e Hero. E aí, no momento que você entendeu toda essa lógica, você vai definir editorias por etapa da jornada. Aí as editorias, não é uma editoria só. O que eu vou postar hoje no meu Instagram? Você pode até ter editoria, mas a editoria não tá relacionada a uma etapa. E aí, por fim, é como se tudo tivesse ou se resumisse a uma única etapa na jornada, né? Que é vender alguma coisa, na maioria das vezes. Então, assim, quando você tem a jornada na mente, você sabe exatamente as editorias por cada etapa da jornada. Então, editorias no começo, sei lá, notícias ou coisas que são mais amplas, são para começo, editorias mais amplas. Um Data Insights, exclusivo da MLabs, vai estar para quem já é cliente, experiência própria. Quando a gente fez a nossa pesquisa de engajamento, a gente soltou primeiro para quem é cliente. Depois a gente soltou para o mercado. Então, assim, tem editorias como Data Insights MLabs e tem editorias como Data Insights de mercado, que eu trago pesquisas secundárias. A editoria de mercado está na consideração, está na segunda etapa. A editoria sobre produto está na terceira etapa. Que aí eu venho e falo um pouquinho das técnicas tutoriais de como criar um post, por exemplo, com o Estúdio MLabs. Então, você tem que ter posicionamentos de editorias ao longo da jornada e estar correlacionado com Help, Hub e Hero. E aí, os formatos que você vai escolher para transmitir aquela mensagem daquela editoria tem que estar relacionado à profundidade. Então, assim, quais são os formatos que são mais simples, rápidos e curtos? Que é só uma mordidinha. Então, Reels, um carrossel, tipo lista, uma coisa seguinte, nesse sentido. Não? Um vídeo de 6 segundos, 15 segundos. E quais são os formatos mais profundos? Por exemplo, lives. Não dá para você fazer uma live lá no começo, né? Para quem não te conhece, você pode até ter bastante gente entrando, mas entre e sai, você não tem retenção. Fazer uma live para quem já é cliente, você tem a retenção, então faz mais sentido, é mais profundo.
Então, essa é a lógica, começar a entender a lógica dos formatos em relação à jornada, em relação à profundidade. Podcasts que está em alta, é difícil de você posicionar um podcast para descoberta, né? Já pararam para pensar isso? O podcast está mais posicionado ou para consideração ou para quem já é cliente. E aí quem já é cliente consome aquilo e compartilha aquela informação com alguém porque a experiência é positiva. Então, é assim que você vai pensando. Aqui são os exemplos de editorias de uma loja fictícia de moda sustentável, tá? Então, ali, ó, no começo tem listas de moda sustentável, notícias sobre moda sustentável. Por quê? Porque eu fui lá e pesquisei o que as pessoas já buscam no Google e no YouTube. Conteúdo tipo help. É um conteúdo mais topo de funil, mais amplo, mas que é mais raso, mais curto, mais direto. Depois tem as editorias de consideração, dicas de looks, artigos lá do blog, para arrastar para cima e para o blog, né? E em breve aí vai ter o adesivo de link para todo mundo. Blog no vídeo no YouTube, pesquisas secundárias. Depois tem compra e conversão, que eu já vou falar das coleções, eu vou falar do produtor parceiro, eu vou falar do institucional, um depoimento. Lembra das tribos? Aumentar a conexão das pessoas, eu trago uma editoria de depoimento. Depois, por fim, experiência própria, experiência compartilhada. Look de cliente, porque aí agora eu estou falando com quem já é cliente. Eu já posso fazer até cross-selling ali entre produtos, né? A cultura do negócio. Para quem se engaja na cultura do negócio, nos bastidores? Quem já é cliente, né? E por fim ali, experiência compartilhada do cliente, conselho de cliente, trazendo o próprio cliente para co-criar conteúdo para a marca. É uma outra editoria. Então veja que eu tenho editorias específicas para cada etapa. E esses números aqui em cima, 4x, 8x, 10x e tal, é a frequência de impactos que eu tenho que ter em cada etapa. Puxa, mas existe uma frequência ideal? Sim, segundo o Facebook IQ, existe uma frequência interessante para que você eleve em até 95% o tal do brand lift, a lembrança de marca. Se você fizer 2 impactos por semana ou 10 impactos no mês, se o mês tiver ali 5 semanas, né, por aí, você consegue elevar e capturar a lembrança de marca. Não necessariamente a intenção de compra. A intenção de compra vai depender da mensagem dos seus conteúdos, dos seus posts, das suas campanhas. E eu não estou falando de frequência de posts, estou falando de frequência de impactos. Impacto é a quantidade de vezes que eu apareço para a mesma pessoa. Pode ser através de um post. Pode ser através de uma mensagem no WhatsApp, pode ser através de um e-mail. Mas se a gente quiser só concentrar em posts em redes sociais, que é o nosso foco aqui, é possível fazer, desde que você impulsione todos os posts. Porque assim você vai ser capaz de controlar a frequência com que cada post aparece para a mesma pessoa dentro de um período. Então, a maioria dos negócios não tem resultados porque não entende sobre frequência de impactos. E faz posts só no orgânico e não sabe a quantidade de vezes que você alcançou as mesmas pessoas no final do mês. E você pode até olhar ali no relatório e falar assim, nossa, alcancei 1 milhão de pessoas uma vez no final do mês. Isso não é suficiente para fazer essas pessoas lembrarem da sua marca e muito menos ter intenção de compra. Você pode vender alguma coisa? Pode. Por quê? Porque de repente a pessoa estava necessitada, já vem indicada e tal. Mas para ter resultados reais, exponenciais, você precisa entender sobre frequência. De novo, dá para fazer com posts? Dá. Desde que você use a mídia paga para controlar essas frequências. Não é o mesmo post aparecendo 10 vezes para a pessoa. É aquela composição na jornada, principalmente as 2 primeiras etapas da jornada. Isso aqui, essa frequência, tem a ver com as 2 primeiras etapas da jornada. É fazer a frequência 8, 10 ali no mês entre aquelas 2 primeiras etapas, para que você aumente a lembrança de marca e a intenção de compra. E assim a pessoa chega na etapa de conversão com o estímulo necessário, né, para ela comprar. Quando ela precisar daquilo que você vende, ela vai lembrar de você e não vai lembrar do outro, porque você fez a frequência certa. Quanto mais frequência, em tese, mais fácil ela lembrar de você, certo? Mas tem um limite também de frequência. Pode ver ali que tem um limite, tem um cap ali. Não adianta você aumentar a frequência para 13, 15, 18, você não vai aumentar a intenção de compra, você não vai aumentar a lembrança de marca, ele já capturou. Outra pesquisa da Nielsen mostra a mesma coisa. Não coincidentemente, eles chegaram às mesmas conclusões. Se você aumentar a frequência ali para até 9, você vai conseguir
ter uma ressonância de marca, ter a lembrança de marca, nesse caso aqui em 51% na média. O fato objetivo existe a lembrança de marca, existe a intenção de compra. A intenção de compra está relacionada à mensagem. Por isso que sempre tem que andar aquilo que você sabe e aquilo que você vende, 80-20. E aí você vai impactando essa pessoa para fazer a frequência ao longo da jornada. Vai compor nessa frequência. Por isso que é importante você diversificar canais, porque muitas vezes ela não está só ali no Instagram. Você pode impactar essa pessoa em outro canal, como o WhatsApp, que é a plataforma hoje mais usada pelos brasileiros, mais aberta ao longo do dia. E muitos ainda não usam o WhatsApp como canal. 65% dos usuários do WhatsApp usam stories do WhatsApp. A maioria de vocês talvez nem use, mas talvez o seu público use. Talvez para descoberta, para fazer uma frequência maior de descoberta, você deveria estar no TikTok, ou principalmente no YouTube. O YouTube é a plataforma de mídia social que tem maior sobreposição de usuários entre as outras plataformas. Então, se você estiver no Instagram e no YouTube, você consegue compor essa frequência mais facilmente, né? Com aquilo que você sabe no Instagram e aquilo que você vende, de repente, num bumper, num pre-roll do YouTube, alguma coisa nesse sentido. Porque lá as pessoas estão um pouco mais abertas para receber aquele tipo de propaganda, né? Então, você tem que ter essa composição. Então, aqui eu estou mostrando agora o exemplo da MLabs, né? Eu fiz 2x de impacto no começo, porque eu não quero saturar as pessoas que ainda... Eu não tenho certeza se as pessoas se interessam por aquilo. Agora, se mostrarem interessados, assistiram o vídeo até o fim, assinaram o meu canal, me seguiram no Instagram, aí eu aumento a frequência para 8x, através das editorias. O número de editorias não tem a ver com o número de frequência. Eu posso distribuir os posts, eu posso ter 2 posts de uma frequência, de uma editoria só, e impactar mais de uma vez a pessoa, né? Usando mídia paga. Amanhã eu vou falar um pouquinho mais sobre isso também, porque é muito importante. Eu vou recapitular, porque parte do checklist é sobre frequência. Aqui é só para poder entender que entender sobre a frequência e fazer a frequência certa é o game changer, é o que vai mudar de fato os resultados para vocês, tá? E principalmente olhar para pós-venda, né? Agora, para a gente avançar aqui, eu preciso mostrar rapidamente a conexão da brand persona com as necessidades e como que isso é definido dentro dos conteúdos. Primeira camada aqui é você entender as necessidades emocionais do seu público. Através do mapa da empatia, que eu já mostrei lá atrás, você vai ser capaz de entender isso. Mas como é que você corresponde à necessidade emocional dentro do seu conteúdo? Através de simbologias. Lembra? Símbolos, identidade visual, cores, tudo isso. E o estudo da semiótica, para quem quer se aprofundar, você consegue entender mais sobre isso. Para que você coloque os elementos certos. Por exemplo, uma pessoa de braço cruzado, uma imagem, é a simbologia de alguma coisa. A pessoa de braço aberto, sorrindo, simbologia de outra coisa. Tudo são simbologias que correspondem às necessidades emocionais das pessoas, tá? Segundo ponto, as necessidades de identidade. Lembra que eu falei da tribo, das conexões? Como é que você corresponde a isso? Trazendo para dentro do conteúdo quais são os valores da sua empresa, qual é a cultura da sua empresa, quais são as crenças, o propósito, aquilo que você acredita. Tem que se posicionar. As marcas que não se posicionam, elas não criam uma personalidade forte e muito menos um relacionamento legal com o seu público. Porque o público quer se identificar naquela tribo, quer fazer parte daquele movimento. Então tem que se posicionar. E por fim aqui, as necessidades funcionais. Como é que você corresponde às necessidades funcionais de preço, formato e sabor? Tudo que você pode colocar de elementos no texto, na legenda, muitas vezes até mesmo alguma cor ou outra pode ajudar nisso, né? Um premium, uma coisa assim e tal. Fácil de usar, custo-benefício, mas geralmente na legenda é o melhor lugar para você deixar isso claro, para que você corresponda às necessidades funcionais do produto. E eu estou dizendo isso por quê? Porque as necessidades emocionais, de identidade e funcionais, eles também têm uma correlação com a jornada, onde você pode focar um pouco mais em um e focar um pouco mais no outro. Não é as 3 coisas ao mesmo tempo no conteúdo. Você pode fazer um conteúdo mais focado em necessidades emocionais no começo da jornada. E eu vou mostrar isso agora. Então, do lado de cima aqui é como a marca faz a pessoa se sentir, né? E do lado de baixo é como a marca, o que a marca fala sobre mim. Essa simbiose é necessária para a gente entender as necessidades do consumidor, que é um conteúdo de fato útil no dia a dia dessas pessoas. Então, veja, o conteúdo no começo tem que ser mais emocional. O de consideração tem que ser mais de identidade, para a tribo.
O de e-mail mais funcional. Veja que tem uma correlação com os dois sistemas do cérebro, né? Sistema 1 e sistema 2. Tem a correlação. O mais límbico e o mais córtex. 95% do tempo usado, mais rápido, mais intuitivo, né? Mais emocional, mais identidade. E o funcional, sistema 2. E aí você vai voltando, identidade emocional. Por que a identidade emocional está no fim? Identidade, experiência própria. Você tem que fazer pesquisa de NPS, Net Promoter Score, para identificar quem já é promotor da marca, quem já gosta bastante, quem se identificou, quem está comprando recorrentemente. Isso tudo vai te ajudar a criar um conteúdo melhor de identidade para quem já é cliente, para que tenha esse sentimento de exclusividade e tudo mais, né? E por fim, trazer aqueles clientes que são mais promotores para dentro da equação, para co-criar conteúdo junto com a marca, para realmente assim, fazer parte do processo de criação daquele negócio. Isso é muito emocional, porque ele é um reconhecimento, acima de tudo, do cliente. Vamos lá. Agora, para a gente ir para o fim aqui, já estão indo no fim. Quem que me cobrou aí quanto tempo vai durar a aula? Tá quase acabando. Vamos lá. Conteúdo transmídia, gente. Porque assim, tem um ponto aqui final da história da gente realmente ter resultados, que não é criar conteúdos aleatórios ali nas editorias, né? Então, eu estou construindo. Lembra que eu estou fazendo uma construção lógica aqui para vocês terminarem e entenderem como tudo se conecta. É fazer um conteúdo transmídia. Facilita o jogo quando você pensar num calendário transmídia e você pensar numa temática central dentro de um período e criar conteúdo sobre aquela temática. E aí você cria primeiro uma peça master e dessa peça master você desdobra o resto do conteúdo, do que ficar criando conteúdos aleatórios todos os dias de acordo com aquelas editorias, só porque tem aquele bando de editorias, tá? Vou dar um exemplo aqui que está acontecendo muito agora. É um exemplo bem legal. O pessoal que está fazendo podcasts em vídeo. Pode perceber. O pessoal vai lá, aluga o estúdio, faz o podcast em vídeo, 2 câmeras, faz cortes. Aquela peça master, aquela 1 hora ali de podcast em vídeo é uma peça master. Daquela peça master, eles desdobram em vários conteúdos, tipo descoberta, pílulas, conteúdos rápidos, simples, curtos, verticais, para TikTok, para Reels, para Kawaii, sei lá o quê. Aquilo também se transforma em podcast, que vai para consideração. Aquilo pode virar um paper, um e-book, aquilo pode virar carrossel, com os principais insights tirados daquele bate-papo, e assim vai. Aí, do podcast, as pessoas indicaram livros, aquela indicação de livros vira um carrossel, vira um outro conteúdo. Aí você tem ali a parte de conversão. Então, veja, dá para desdobrar para essa master. Vou dar exemplo aqui do calendário tradicional, que é o que todo mundo geralmente faz. O que todo mundo geralmente faz? Um calendário mensal para uma marca X, que você tem ali vários posts e cada post passa uma mensagem diferente. Dia 1 é dia da moda, outro dia é uma oferta, outro dia eu vou falar da parceria, outro dia eu vou falar do estilo, do look, da coleção. Ou seja, cada post passa uma mensagem diferente. Na prática, veja que primeiro está o criativo e depois está a mensagem. Está errado. Você está pensando primeiro no que você vai criar antes da mensagem. Primeiro você tem que pensar na mensagem, aí depois você pensa qual é o melhor formato e canal para passar aquela mensagem. E por fim você fala, então vamos fazer esse criativo aqui. Esse é o melhor criativo para passar isso tudo. Esse deveria ser o calendário real. É um calendário que você pode pensar por quinzena, por semana ou por mês. O melhor aqui é que seja semanal ou quinzenal. Você pensa num tema da semana. Então o tema da semana, naquele caso do podcast que eu falei, é sobre aquele podcast. Ou nesse caso aqui do exemplo que eu estou dando, é a nova coleção desse brechó um fictício aqui, né, de uma loja de moda sustentável, brechó de moda sustentável. A nova coleção, que é feita com materiais reciclados, inspirado no conceito Nowism. Lembra da jornada? Então, primeiro eu pensei na mensagem. Qual é a mensagem que eu quero na semana? É essa. Ou na quinzena? É essa. Qual é o melhor formato e canais para passar essa mensagem, de acordo com a jornada? Aí eu vou pensar na profundidade dos conteúdos para cada etapa, e aí sim eu vou definir o criativo. Aí quando eu defino o criativo, cada criativo ele é complementar ao outro, porque eu vou ter uma peça master, desdobra as peças nos melhores formatos e canais, e aí os criativos todos, um complementa o outro nessa sistemática transmídia. E no final daquele período de uma semana, eu consegui passar a mensagem completa para as mesmas pessoas que viram todos os posts ao longo da semana. Como é que eu faço as pessoas verem todos os posts? Mídia paga. É a melhor forma.
ou criando conteúdo em mais canais para que você aumente a probabilidade de fazer essa frequência, sobreposição de público. Então, vou dar o exemplo aqui desse caso, tá? A nova coleção é feita com materiais reciclados inspirado no conceito Naoísmo. Descoberta, eu tenho 3 criativos para descoberta. Primeiro, Reels no Instagram, com publicação também no feed falando do conceito Naoísmo. Lembra? Amplo, topo de funil. O que as pessoas já estão buscando? O que é o conceito Naoísmo? Já há uma busca real no Google e no YouTube. Então, eu estou criando um conteúdo que naturalmente é do tipo help. Criativo 2, public post com influenciador digital no feed. E stories no Instagram falando do conceito Naoísmo, referenciando a marca Tom Verde, que é essa marca fictícia. Lembra do stories, que é bom para hub, que é bom para quem já segue. Public post com influenciador digital, porque ele é influenciador especialista. Ele sabe daquele assunto, ele transfere a credibilidade para mim. Criativo 3, anúncio patrocinado no feed do Instagram, focado aí na nova coleção, porque agora é uma editoria do produto já. É um hub, uma editoria de produto. Agora eu vou introduzir a nova coleção. Criativo 4, artigo no blog sobre o conceito, contando também sobre a nova coleção. 5, lembra de profundidade. Vou lá e distribuo, arrastar para cima, vai. Criativo 5, um pin girafa lá no Pinterest, com o processo todo da criação, como é que foi a criação, a lógica, né? Criativo 6, o carrossel no feed do Instagram, com produtos da nova coleção, cada slide, cada card um produto. 7, vídeo co-criado com estilista, principalmente aí pode ser até para o IGTV, né? Para mostrar o diferencial da nova coleção. E criativo 8, depoimento do look de quem já comprou, aí já é uma prova social, influenciador, quem é influenciador é o próprio cliente, né? Tribo. Criativo 9, uma live exclusiva para quem já comprou, aí já está na experiência própria. Quem já comprou algum produto da nova coleção, agora a gente vai fazer uma live para tirar dúvidas, para fazer uma consultoria grátis aí de composição visual entre os outros produtos da coleção. E o 10, o GC, estimular as pessoas a fazerem suas próprias fotos com o nosso produto, valendo um prêmio, valendo algum reconhecimento, né, dando um benefício. Então, aqui eu dei um exemplo de 10 criativos ao longo da jornada, que você distribui ao longo da jornada em uma semana, e você pode ir patrocinando. Né? E aqui é uma pauta de conteúdo transmídia, só para vocês saberem. Puxa, eu posso fazer então 2 posts de necessidade, 2 posts de desejo para descoberta, 2 de curiosidade, 2 de cocriação, 2 de posicionamento, 2 de propósito, 2 de depoimento, 2 casos de sucesso. Isso tudo vai ajudar a compor essa equação toda para que você tenha aquela frequência, mas desde que você use a mídia paga. Legal? Então, vamos aqui, checklist final. Primeiro, você tem que desenvolver ideia que possa ser expressada em diversas publicações. É o conteúdo master, né? Segundo, crie uma estrutura que caracterize uma série de publicações. Pode ser um template, uma assinatura, uma hashtag, que todos os posts daquela série, daquela semana, tenham uma característica em comum. Uma assinatura, uma intro, né? Você tem que assegurar que cada peça tem essa clareza do ponto de vista que se refere à mensagem central. Tem que estar falando daquele conceito central, daquela mensagem central, seja complementar e alcançar as mesmas pessoas, né? E tem que ter o call to action, eu já falei do ABCD, né? Que o ABCD, o atrair, o brand, o conectar e o direcionar, para ter principalmente um senso assim, olha, você que está seguindo aqui, você vai ter mais conteúdos como esse. Se você estiver lá no nosso YouTube, quinta-feira, você pode fazer um vídeo falando, ó, no próximo vídeo a gente vai mostrar tal coisa. Sempre que esse senso de expectativa do próximo conteúdo. Eu já faço isso até nos meus conteúdos orgânicos. Falo, ó, isso aqui é a parte 1, ative o sininho, porque amanhã eu vou falar um pouco mais desse outro conteúdo. É uma maneira de você fazendo. Você pode perceber no meu conteúdo, para quem me segue aí, geralmente eu faço séries. Então, quando eu falo de, sei lá, quando eu falei do TikTok, praticamente a semana inteira eu falei do TikTok, dos dados do TikTok, porque é uma série. Naquela semana, aquela é a mensagem, né? E quem acaba vendo um conteúdo, sei lá, na quinta, passa até a voltar para ver os conteúdos anteriores, porque ela faz parte de uma série. É mais fácil, né? Para a gente finalizar, para conectar isso tudo, eu quero mostrar esse case do artesano, que é o pão artesano aqui da Puma ou da Plus Vita, aí para quem está em algumas regiões que tem essa marca. Eu fiz todo o planejamento estratégico de lançamento desse produto no mercado. E aqui, gente, vocês vão ver um vídeo agora do case que vai mostrar a conexão de tudo isso que eu falei e como é que a gente teve resultados exponenciais. Então, eu vou mostrar o vídeo e depois eu volto para comentar.
Dano. I'm here today to tell you about how my first months in Brazil have been, more specifically in the state of São Paulo, where everything began. The purpose of Bimbo Brazil was very clear. Replicate in the country the great success that became around the world. The challenge and responsibility were huge. Do you remember how critical the scenario was? And digital was fundamental to achieve these results. The communication strategy was broken down into 3 phases. They were all interconnected by a storytelling that evolved at each phase. The first phase was the pre-launch. At this time, I needed to introduce myself and shine like a star, if you catch my drift. In the Facebook and Instagram posts, I was almost always in the company of 2 popular toppings, butter and jelly, to really bond with Brazilians. I participated in an event with bloggers. I was sent in press kits and was widely distributed throughout the city of São Paulo. So, that is how people started to know me, and I must tell, it was love at first sight. Just during these initial stages, I spontaneously reached out 8 million people and also interacted with folks on social networks. I was really in the spotlight and ready to move on to the second phase. It was time to show people how to have an even better experience with me, always soft and fresh. My film, which was produced for TV, was viewed almost 9 million times on the internet. And I'm just counting those who watch it until the end, okay? The idea was to show that I go well with everything, with any ingredient, with any accompaniment, and with any moment. And to increase awareness and generate even more affinity, a specific media was generated for each segment and flooded social networks. The greatest culinary voices of Brazil were also part of this moment. I appeared on MasterChef, Tastemade, and many other channels. After all this effort, I was already becoming a celebrity, right? Engagement was outstanding. I conquered 75% of share of engagement, almost 20% higher than before my arrival. Just look at how many people wanted to share their feelings about me. In total, it was more than 735,000 engagement actions, such as likes, comments, and shares. After my launch, I continued to the third phase of the communication strategy, the support. Once the market was educated, the goal was for me to become a daily consumption habit. I wanted to prove that I really match with everything and with all moments. So, nothing better than a contest to stimulate the creativity of Brazilians by creating recipes that really go well with me. And, to be honest, I didn't even know I was a perfect match of so many different ingredients. A total hit! I really became famous! And at the end of the 3 phases, I reached 15 million people in the state of São Paulo. I hit 100% of the campaign target. I met each one of these people 16 times on social networks, and this allowed them to really remember me. Besides this, they started talking about Pullman on Facebook 5 times more than before my arrival. I jumped from market nobody to Brazil's sweetheart in less than 6 months. This is what I call skyrocketing. Oh, but I haven't even started to talk about business results. Muito legal, né? Então eu fiz todo o planejamento dessa campanha de lançamento, fiz parte de toda a execução e na prática, gente, só para mostrar aqui para vocês, né? Tem tudo a ver com a jornada. Pode ver que a gente dividiu a campanha em 3 fases, né? Então a primeira fase foi o pré-lançamento, foi colocar o produto no radar das pessoas. Então a gente fez isso colocando, né, através de conteúdos mais rápidos, simples, curtos, chamando macro-influenciadores para colocar o produto no radar, ou seja, tem um esforço maior, investimento maior também. Na fase de consideração, né, ainda dentro da primeira fase da campanha, na etapa de consideração da jornada, a gente contratou ali influenciadores especialistas para eles começarem a educar o mercado e dar significado, né, que era importante consumir o produto
apenas uma fatia, não com 2 fatias para não ficar uma coisa muito maçuda, porque a fatia é mais grossa, né? Uma única fatia torrada ali para fazer uma coisa mais bacana. A gente fez, inclusive, no mesmo dia, vários influenciadores postando conteúdo de valor. Lembra que tem o conteúdo tipo help, né? E o conteúdo de valor, que foi o que a gente fez ali na fase da consideração. Educando o mercado, inclusive, né? A consumir aquele produto da melhor forma. Por quê? Porque a gente queria eliminar os ruídos. A gente sabia que se as pessoas consumissem de forma errada, a experiência não ia ser tão positiva e, por fim, não ia chegar na experiência compartilhada. E a gente ativou a segunda fase da campanha, que é compra e conversão. Mapeamos ali todos os mercados, etc. Fizemos ações nos pontos de vendas, esquinas, ilhas no ponto, porque o consumidor é on-life, lembra? Ele não está no on ou no off, ele é on-life. Então a gente sabe que as pessoas no supermercado também olham seu celular e seus smartphones. Então a gente fez mídia geolocalizada no Instagram, no Facebook, porque a gente sabia que as pessoas iriam consumir esse canal também dentro dos mercados, para aumentar a lembrança de marca. Aumentando a lembrança de marca, ela vendo aquele produto ali, aumentaria também a intenção de compra. Então não era só propaganda, era com appetite appeal, né? Tem toda a simbologia, lembra? Necessidades emocionais, de identidade, funcionais, que estavam envolvidas nessa mídia, nessa terceira etapa. Depois, a gente ativou, no momento que a gente estava monitorando as mídias sociais, né? Na hora que a gente chegou a mais de 700 mil comentários falando sobre o produto. Lembra que eu falei do relacionamento, de como é que a gente tira insights dos comentários, do monitoramento para alimentar o próprio time de venda, suporte, produto? A gente chegou a detectar no começo até que alguns produtos, um lote, estava saindo até com uma formulação um pouco mais crua que o normal. A gente foi capaz de detectar isso primeiro nas mídias sociais, desenvolver um relacionamento daí com o pessoal de produto e fábrica para eles corrigirem isso e devolverem para o mercado. Então foi muito rápido. E aí na hora que a gente chegou a mais de 700 mil comentários, onde a gente já tinha tirado insight suficiente para produto, serviço, para novas coisas, melhorias, a gente já sabia que a gente estava na hora da terceira fase, fase final, ativar a experiência própria e a experiência compartilhada, onde a gente fez um concurso no Instagram, né, todo registrado, etc., valendo prêmios. Então, até aquele momento, a gente estava captando consumidores, entendendo e se relacionando com esses consumidores, entendendo a visão deles, o que eles achavam do produto, qual era a experiência deles com o produto e tudo mais, para chegar no final e fazer uma campanha e dar voz para os próprios consumidores, para eles criarem o conteúdo sobre artesano, mostrando que a artesano ia bem com tudo. O IGC na veia, valendo prêmio, estimulado. A gente teve, se não me falha a memória, mais de 80 mil pessoas participando, a gente chegou a atingir mais de 16 milhões de pessoas. Você veja que eu mostro a frequência no vídeo, não uma frequência altíssima ao longo da jornada, o que fez com que a gente atingisse todas as metas. A meta no começo da campanha era de vender 100 mil peças por semana. Peças é o pacote inteiro do pão, tá? Vender 100 mil peças por semana. E a gente chegou no final do terceiro mês vendendo 400 mil peças por semana. E quando a gente ativou a terceira fase, que é a fase da experiência própria, experiência compartilhada, quando a gente envolveu de fato o poder das mídias sociais, a gente dobrou, foi para 800 mil peças por semana. Foi o produto mais vendido da história da Bimbo em 50 anos no Brasil. E foi uma das campanhas de maior sucesso no mundo inteiro, porque a Bimbo está presente em mais de 19 países. E foi uma das campanhas mais sucessivas. A gente ganhou um prêmio da Bimbo Global, por isso que esse vídeo todo está em inglês, porque foi passado num telão lá no México. A gente foi para o evento lá. Então, assim, por que deu certo? Porque a gente deu tempo ao tempo, a campanha tem que durar no mínimo 10 semanas para fazer essa jornada inteira acontecer. Foi feita a frequência correta. E para fazer a frequência correta, a gente definiu o focar, né, em frequência e não só em alcançar milhões de pessoas no Brasil inteiro. Para fazer a frequência correta, a gente pegou a verba que a gente tinha disponível e a gente decidiu lançar primeiro só no estado de São Paulo, para que a gente pudesse atingir com a frequência correta aquela população primeiro. Porque dando certo ali, a gente poderia expandir para o Brasil inteiro, em vez de tentar atingir todo mundo que é público-alvo apenas uma vez. É o mesmo dinheiro, né? Os mesmos, vamos dizer assim, mesmo R$10, que é um custo por 1.000 impressões, pode atingir 1.000 pessoas uma vez ou 100 pessoas 10 vezes. Né? Basicamente é essa equação. Então a gente prefere atingir 100 pessoas 10 vezes para fazer a frequência certa, para ter os resultados. E aí depois a gente vai aumentando, tá? Então veja só um caso aí mostrando
como que a gente fez, né, esse uso, né, da estratégia, toda a metodologia, tudo que eu estou mostrando para vocês, para lançamento de um produto, mas serve para always on, para a marca todos os dias, né? A Vera está perguntando se a MLabs foi usada para mensuração. Sim, boa parte da parte de mensuração de mídias sociais foi MLabs, tá bom? Então, gente, quero mostrar aqui, só para finalizar, né, que não é só sobre funil de vendas, é sobre transformar o seu funil de vendas num megafone e criar promotores de marca para você, de fato, ter esse resultado exponencial, como eu mostrei, e crescer sem depender de algoritmo. Pode ver que eu não falei nada de algoritmo aqui. Faz sentido ou não faz sentido o que eu falei para vocês terem resultados, né? Então, muito obrigado pela atenção de hoje. Aqui fica já o gostinho do que vai ser a nossa próxima aula de amanhã, um checklist do que uma estratégia precisa ter. Eu vou falar de metodologia de tendências, vou falar de bastante tendências, as próximas tendências aí do ano. Frequência, de novo, porque é muito importante. Diversificação, EGC, dimensões de mídia, EGC, eu falei de UGC, né? Amanhã eu vou falar de EGC, vou falar de novo da BCD, mais storytelling e as métricas e KPIs. E só para a gente poder aqui finalizar, amanhã, dia 27, às 19 horas, né, ao vivo, a gente pula e vai dia 29, tá? Dia 29 às 19 horas de novo, tá bom? Então, para não perder nenhuma notificação aí sobre essas aulas, aproveite e faça parte também do nosso grupo lá no Telegram. O time aí está colocando aí nos comentários o link. É um grupo fechado no Telegram, que eu também estou postando algumas coisas lá, para que você também seja avisado e não se esqueça. Legal? Então, tenho certeza aí que todo mundo está com a cabeça aí explodindo aí, né? Me mandem depois feedbacks lá no meu Instagram. E quem quiser um slide do mapa de empatia, um slide ou outro, todos os slides vão estar disponíveis lá no nosso clube, exclusivamente no clube, tá? Que eu já expliquei um pouco, vou explicar um pouco mais aí nos próximos dias, mas faz um print aí, me marca ou me manda uma mensagem box com a palavra código secreto aí. Quero ser um social media exponencial. Só quem falar isso, porque só quem ficou até o final é que eu vou mandar um slide ou outro aí, tá bom? Façam seus pedidos. Muito bem, gente. Então, de novo, muito, muito obrigado. Quem ficou com dúvida aí, pode deixar nos nossos comentários, pode comentar também nos nossos posts, que a gente está antenado aqui para tirar nos próximos dias as suas dúvidas. Legal? Então, até amanhã com o nosso checklist, nossa segunda aula. Valeu!